algum tempo de atraso, para fechar aqui os últimos detalhes e os últimos pormenores do serviço. Hoje esta prova é uma prova ligeiramente diferente daquela que nós estamos habituados. E nasceu de um contacto que eu tive com o Miguel há algum tempo atrás, numa refeição em que, para além de ter feito a harmonização da refeição com vinhos, fiz também a harmonização com as infusões que o Miguel estava a apresentar e a propor, e digamos que nesse momento houve assim um clique no meu cérebro que ainda tenho capacidade para ter, e que deu origem a perceber que nós estamos muito formatados para um modelo de harmonizações, eu vou dizer este termo, muito fechado e muito orientado para os vinhos e para as bebidas alcoólicas, mais do que para outro tipo de bebidas que podem acompanhar uma refeição. A refeição em casa não era sequer uma refeição, eu diria, cuidada, como se costuma ter num restaurante mais contemporâneo. Era uma refeição feita em potes de 3 pés, de ferro ao lume, portanto com um controle de temperatura completamente diferente, com texturas diferentes, com produtos diferentes, com bases culinárias diferentes, e a harmonização que na altura o Miguel propôs fez-me olhar para as coisas de outra forma, e na altura, nessa mesma dia disse que havia de falar com ele para marcar uma degustação e uma prova para os alunos da escola, porque entendia que vocês precisam muito de quebrar aquilo que são as caixas e os quadrados que têm dentro das vossas cabeças, e que todos temos. Isto não é exclusivo vosso, é comum a todos, e certamente os três que aqui estão, as 3 pessoas que aqui estão e que vão fazer esta prova, também as tinham em determinado momento da vida deles enquanto profissionais. E, portanto, hoje a ideia é que vocês saiam daqui com uma noção completamente diferente, primeiro, daquilo que são o potencial que nós temos no nosso território em termos de produtos aromáticos e que nos permitem fazer infusões e que nos permitem fazer tisanas e outro tipo de bebidas, quentes e frias. Segundo, perceber que elas têm um papel e têm um potencial de utilização na restauração, seja ela contemporânea, seja ela tradicional, que tem que se explorar e que se pode explorar. E ao falar nisto, eu estou a falar no lado económico da coisa, é para ganhar dinheiro, não é para ser a Santa Casa de Misericórdia de lado nenhum, é para se ganhar dinheiro, com margens muito interessantes, certamente. E terceiro, é obrigar-vos a pensar de forma diferente, ou seja, olharem para os produtos de forma diferente daquelas que vocês estão habituados a olhar e que estão condicionados por toda a informação e por todas as fontes de informação que usam para se manterem a par daquilo que se passa. Para alguns será a primeira vez que vão, se calhar, experimentar algumas tisanas, para outros não, mas a todos aquilo que peço é que comecem esta sessão com a cabeça completamente aberta, sem preconceitos, para perceberem o potencial que vão compreender. Quem tem questões, perguntas, estão a gastar o tempo deles, a usar o tempo deles, certamente é valioso para vos apresentar os produtos. Portanto, se tiverem dúvidas, se tiverem questões, se quiserem ser curiosos, perguntem, porque eles são capazes de vos dar essas respostas a todos os níveis. Aos 3, ao Miguel, dirigindo ao Miguel, obrigado por terem vindo. Para nós é extremamente útil, é extremamente necessário e é um sinal claro, acho eu, daquilo que uma escola deve fazer. Estar ao serviço das empresas que trabalham para o setor, independentemente do seu produto e do seu serviço, porque o que nós queremos é acrescentar valor aos nossos alunos, em primeiro lugar, é para isso que eles cá estão, e também às empresas que nos ajudam nisso. Portanto, muito obrigado, bom trabalho. Infelizmente eu não vou poder ficar, já tenho a experiência que me trouxe até cá, que os trouxe até cá, mas obrigado por toda a colaboração e agora é convosco. Tá? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Depois desta introdução por parte do vosso diretor, para nós, efetivamente, é retribuir essas palavras de agradecimento, de gratidão. Em Fusões com História, efetivamente, tem vindo a fazer este trabalho de desenvolver combinações fora da caixa, mas aquilo que vocês vão descobrir ao longo desta sessão, desta partilha, que em bom rigor é uma partilha, a probabilidade de nós aprendermos convosco é tão grande como vocês aprenderem connosco, é recíproco. É pegar num produto que é tipicamente nosso, desconstruí-lo e colocá-lo de uma forma distinta à mesa, no copo e assim sucessivamente. O que é Infusões com História? Infusões com História é uma marca de infusões, chás e tisanas, certificadas bio, certificadas kosher, com o selo Portugal Sou Eu, e que efetivamente tem aqui uma grande componente gastronómica. Quando nós falamos nesta componente gastronómica, não é apenas e só o tema dos pairings, ou dos tea pairings, das harmonizações, mas é olhar também para as plantas como uma potencial área de trabalho para a mixologia, bartenders, bares, mas também para a cozinha. Se nós combinarmos tudo isto com o know-how
dos canções e sommeliers, com know-hows de grandes especialistas também na área dos copos, percebemos que a percepção de valor do produto que vos vai ser apresentado é muito maior. E aquilo que nós vamos fazer hoje é a combinação de 3 áreas distintas, mas que em bom rigor se complementam. Em bom rigor até são 4, porque também vamos tocar nos vinhos, infusões, chás e tisanas, o trabalho dos canções e sommeliers, a área dos copos, e depois combinamos tudo isto à mesa com um cuidado no serviço e este trabalho. Há uma dúvida que vocês tenham, por favor, disponham. Efetivamente, aquilo que nós preparamos para vocês é uma combinação de infusões frias, infusões e chás quentes, vinhos com infusões. Se porventura nunca ouviram falar, nós somos pioneiros nisso e também vos vamos colocar isso à mesa, porque efetivamente temos o privilégio de trabalhar com muitos players na área dos vinhos a nível nacional, de norte a sul do país, de este a oeste, e reiteradamente os desafiamos a fazer produtos diferentes. E isso é o nosso core business. O nosso core business é pegar nas plantas e fazer aquilo que nunca ninguém fez até este momento. E vir uma escola como a vossa é um privilégio enorme, porque efetivamente é aqui que está o conhecimento, é aqui que as pessoas se formam, é aqui que as pessoas começam a olhar para o futuro, é aqui que as tendências se constroem, e o que nós vamos cá trazer é partilhar isso mesmo convosco, de uma forma muito franca, de uma forma muito sincera, de uma forma muito aberta, e acima de tudo que depois destas 2 horas vamos daqui estar juntos, possamos sair daqui mais ricos, com mais conhecimento nas várias áreas e também para nós com aquilo que são as vossas necessidades. Ouvimos as palavras do vosso diretor, percebemos claramente que há uma linha de informação e deixem-me dizer-vos que Portugal tem vinhos incríveis, da mesma maneira que tem mel incrível, da mesma maneira que também tem plantas aromáticas incríveis. Então, se nós olharmos para o nosso território e valorizarmos tudo isto mutuamente, ao final vamos ficar claramente a ganhar. Ganhar ao nível da economia local, vamos ganhar em termos da economia financeira propriamente dito e também vamos ganhar em termos de sustentabilidade. Para terminar esta minha nota introdutória, dizer-vos que eu não sou desta área, eu tenho uma formação em Educação Física e Desporto, estou ligado ao treino de alto rendimento há imensos anos e foi isso que me levou às plantas aromáticas. Porquê? Porque caminhando, correndo, fui percebendo que efetivamente Portugal, nas suas serras, no seu ecossistema nativo, tem plantas aromáticas incríveis, tem matérias-primas notáveis. Se combinar tudo isto com o facto de durante anos eu ir a um restaurante gastronómico ou a vários restaurantes gastronómicos e consumir álcool com moderação e quando pedia para complementar isso mesmo com algo não alcoólico, o melhor que me podiam servir era um chá, uma infusão e uma tisana numa chávena muito parecida com a vossa, eventualmente com um bocadinho mais de requinte, mas com um pacote de açúcar ao lado e a colher, como se fosse tomar um pequeno almoço, aquilo fez clique em mim. Ou seja, eu venho fazer um menu de degustação, tenho copos de elevadíssima qualidade onde é servido o vinho, mas quando passa para as infusões, chás e tisanas, o setup muda por completo. E isto fez com que efetivamente percebesse, eu e o meu sócio, que havia aqui uma janela de oportunidade incrível para fazer algo diferente que até o momento não tinha sido feito. Isto aconteceu em restaurantes como a Estrela Michelin, com 2 e com 3. Ou seja, o modus operandi não mudava rigorosamente nada. Isto é, os vinhos tinham e têm copos excepcionais, as infusões, chás e tisanas, normalmente vamos buscar o grés, a cerâmica e outros materiais. E aquilo que nós temos vindo a desconstruir ao longo dos anos é que, efetivamente, os vinhos continuam a ser servidos em copos incríveis e as infusões também podem ser servidas em copos incríveis e tudo isso potencia a experiência. E é disso que nós vamos falar hoje com 2 pessoas por qual imenso carinho. Uma delas, o André Figuinha, que é sommelier de canção e que trabalha connosco enquanto embaixador, consultor, e o José Lourenço, um amigo também de longa data por quem temos imensa estima do ponto de vista pessoal e do ponto de vista institucional, que representa uma marca que de certeza absoluta vocês conhecem, que é os Irmãos Peixoto, que por sua vez em Portugal distribui a marca de copos que vocês hoje vão poder desfrutar ao longo desta experiência. Passo a palavra ao André Figuinha, depois, por sua vez, passo ao José Lourenço e vamos interagindo. Obrigado a todos. Bom, Miguel, obrigado então por esta introdução. Bom dia a todos. É com grande alegria que aceitei aqui este convite e de estar aqui hoje a partilhar um pouco também deste outro lado de paixão, que eu acho que é muito importante para quem está desse lado também de conseguir perceber o que é que daqui a uns anos depois a coisa pode vir a dar. Mas à parte disso, é incrível ver aqui esta sala cheia de gente, de pessoas interessadas e de pessoas que estão atrás de ter um bocadinho mais de conhecimento. Bom, passar então depois deste resumo daquilo que o Miguel fez, aquilo que nos traz cá hoje, na verdade, são aqui 3 temáticas diferentes, uma para mim muito próxima daquilo que é a minha formação, portanto, que tem a ver com vinhos, tem precisamente a ver com a parte dos copos, a outra que tem a ver com este lado fascinante daquilo que são as plantas, e se olharmos para o vinho, tudo aquilo que rodeia as
vinhas, são plantas, no fundo, e são ecossistemas que, na verdade, os rodeiam e que acabam por influenciar também aquilo que é o perfil depois final dos vinhos. E depois outra coisa que me traz, além de uma grande amizade que tenho pelo José Lourenço, traz-nos também aqui esta ligação, no fundo, de trabalho e enquanto embaixador, portanto, desta marca da Stosa Lausitz. Basicamente, o meu nome é André Figuinho, eu estou ligado aqui à área de restauração, da hotelaria, da hospitalidade há 25 anos. Tive muitos anos ligado ao restaurante de feitoria, com uma estrela Michelin, e depois, mais tarde, entre ser diretor de operações de um grupo, acabei por, nessa fase, afastar-me muito daquilo que é a minha paixão, que era precisamente os vinhos, e decidi, portanto, parar com tudo e começar um projeto a título pessoal, onde sou aqui embaixador de marcas, que me leva até ao Miguel, leva-me até aos copos, leva-me até aos vinhos também, onde sou consultor, portanto, nesta área toda da gastronomia e depois também onde sou, portanto, aqui não só embaixador, consultor, mas também formador, portanto, nestas diversas áreas. E isto que me traz é realmente os copos, é as infusões até ao dia de hoje, mas passando só aqui muito rapidamente, antes de jogar aqui a bola para o Lourenço, uma das coisas que me aproximou muito aqui de Infusões com História, isto também foi, como o vosso diretor disse, uma novidade para mim a determinada altura, mas uma das coisas que me aproximou muito de Infusões com História tem a ver precisamente com a questão do copo. E nós hoje vamos fazer a prova destas mesmas infusões dentro do copo. E se nós sabemos, de hoje em dia, que quando colocamos vinhos em diferentes copos as coisas também mudam, quando colocamos infusões as coisas mudam e muito em relação àquilo que temos na ideia. Mas isto é engraçado porque acabei por, só para vos dar aqui um contexto, acabei por conhecer aqui o Miguel num evento, tínhamos trocado algumas mensagens e acabámos por fazer aqui um evento conjunto que na verdade acabou por ser dentro de um barracão de pescadores, com os pés na areia e que foi giríssimo também com os copos que aqui temos. Isto só para dizer que há esta elasticidade toda de Infusões com História, há esta elasticidade toda da parte dos copos que podem estar em qualquer sítio e há esta elasticidade toda daquilo que são as plantas e aquilo que lá colocamos dentro e dos vinhos que colocamos, portanto, lá dentro. Desta forma, passo se calhar aqui esta mensagem, não só de agradecimento que já vos fiz, mas esta mensagem da importância dos copos e daquilo que vamos falar um pouco sobre aquilo que são formatos essencialmente de copos e é isso que nos traz aqui hoje. Estes copos da Stosa Lausitz é uma marca alemã, podemos abordar um bocadinho mais para a frente, mas eles chegam a Portugal exclusivamente através da Irmãos Peixoto, que está sediada aqui em Braga. Lourenço. Obrigado a todos, obrigado pelo vosso convite. A Irmãos Peixoto não tem só os copos, ou seja, nós somos um player nacional de distribuição de hotelaria, artigos para hotelaria, utilidades domésticas, grande distribuição também, trabalhamos com os players da grande distribuição, temos alguns exclusivos, hoje trouxemos só a parte dos copos, mas a nível de porcelanas, grês, cutelarias, palamenta de cozinha, temos uma oferta, conseguimos abrir um hotel de início ao arranque com todos os artigos. Eu deixei-vos um folheto em cada mesa para vocês poderem ver o site e poderem ver um bocadinho dos artigos que temos e queria deixar à disposição qualquer coisa que precisem para conhecer o showroom. Temos um showroom de 300 metros quadrados em Braga, que deve ser dos maiores a nível nacional, com muitos artigos, ficam desde já convidados para conhecerem, está bem? E qualquer coisa que precisem disponham, está bem? Bom dia a todos, obrigado. Tá, obrigado. Muito bem, este tema então aqui quando se transmite ou se transpõe para a parte do copo, que é aquilo que vamos na verdade abordar um bocadinho mais hoje, tudo na realidade muda. Eu peço-vos a vocês para fazerem um pouco este exercício, que é olharem precisamente para a vossa chávena que tem à vossa direita e perceberem que rapidamente quando colocam lá um líquido vão ter um líquido que está dentro de uma chávena que tem uma abertura bastante grande. O que é que eu vos desafio a pensarmos nesse sentido? Desafio-vos que as coisas evoluem, não é? Até na restauração também evoluem e cada vez mais. Mas se sabemos e olharmos um bocadinho para trás em relação àquilo que foi a evolução das flutes ao longo dos tempos, nós facilmente percebemos que a determinada altura, quando tínhamos aquelas taças muito abertas onde colocávamos os espumantes ou os champanhes, na verdade havia muita coisa que se perdia. A ideia, na realidade, era libertarmos aqui um pouco daquilo que era a parte da gasificação
Tínhamos ali um objeto também bonito, mas muito daquilo que pretendíamos que lá estivesse dentro acabava por se libertar. Estas coisas aqui, como não há 8 sem 80 e geralmente estas mudanças são feitas desta maneira, deixamos então de ter uma taça muito aberta e passamos para aquelas flutes, todas elas muito fechadas. Ora, o que é facto é que acabámos por conservar muito daquilo que era a bolha, que era a parte da elegância, da cor, visualmente conseguimos ter uma percepção bastante melhor do líquido que lá estava dentro, mas percebemos que não conseguimos lá pôr o nariz dentro para tirar a parte aromática, para tirar também aquilo que é a avaliação do vinho que lá estamos. E então encontramos aqui um meio termo, a meio do caminho, que nos leva mais ou menos para um formato destes de flute que aqui tenho comigo. Ora, por um lado, conseguimos ter uma concentração aromática bastante mais perceptível, conseguimos ter o lado visual, onde conseguimos de facto ir atrás daquilo que é o cordão do vinho, da própria cor, da própria mousse ou espuma que aqui temos dentro do copo, mas acima de tudo conseguimos ter também aquilo que é a parte de prova e a percepção de prova depois na boca. E quando eu vos disse para olharem aqui para a parte da chávena, pensem e transponham isto tudo para aquilo que são as infusões e os chás. Hoje, ele disse rapidamente num café, num restaurante, receberão, se pedirem uma infusão, um chá servido numa chávena parecida com estas que aqui temos, muitas destas coisas que falámos se vão perder. Ora, nós aqui na chávena dificilmente vamos conseguir ter a percepção da cor. E nós quando falamos de infusões, de chás ou de tisanas, a cor é também de facto aqui uma forma de avaliação e é uma forma de percebermos o que é que lá está dentro. Quando olhamos para a chávena ainda, em termos aromáticos, vamos perceber também, da mesma forma que tínhamos este lado do champanhe, que se vai perder muito da parte aromática. Nós se pusermos o nariz aqui na chávena, é verdade que conseguimos ter a percepção, mas o que é facto é que não conseguimos ter a concentração e a melhor leitura possível daquilo que é o líquido que lá está dentro. À partida ainda, e olhando aqui para a chávena, nós rapidamente, isto era muito giro quando o Miguel estava a dizer, mas nós rapidamente, quando estamos num restaurante e estivemos a fazer uma degustação, imaginem, e pedimos, não bebemos álcool, e pedimos uma infusão para acompanhar a refeição, nós rapidamente somos excluídos socialmente da mesa, não é? Porque, epá, olha, lá está aquele que está a beber numa chávena com açúcar, com a colher ali ao lado. Nós, quando fazemos essa transposição, e muito aqui o curso de descanso aqui deste lado, a pensar desta forma, quando fazemos esta transcrição da chávena para o copo, as coisas todas mudam. A pessoa passa a estar integrada socialmente dentro daquilo que é o intuito da mesa, a prova, o convívio, acaba por ter aquilo que é uma experiência muito mais desafiante e há uma coisa muito importante que o vosso diretor falou aqui há bocado, que tem a ver com este lado todo relacionado com custos, não é? Vocês com certeza têm uma preocupação grande nesse mesmo aspecto. E pensem só que o rácio daquilo que está dentro de uma infusão e que está dentro de um vinho são altamente opostos, ok? O que é que eu quero dizer com isto? Quando fazemos um pairing, quando fazemos ou construímos aqui uma ligação de vinhos para um determinado menu, entre tantas outras coisas, se incluirmos dentro desta linha toda que fazemos uma infusão, o nosso rácio vai descer imenso. Isto vai descer, mas por outro lado vamos acrescentar muito valor àquilo que estamos a fazer, porque estamos na realidade a trazer um ponto diferenciador dentro do que temos. Portanto, aquilo que vos trouxe, e resumindo e baralhando um bocadinho tudo isto, tem a ver com esta flute. Esta é talvez uma das flutes mais bonitas que eu acho e mais úteis que temos dentro da Stossel Lausitz. Vou-vos dizer que temos à volta de, e eu digo estas coisas facilmente aqui com o Lourenço, mas temos à volta de 30 ou 40 flutes diferentes e de facto esta para mim é aquela que melhor funciona. Quando eu digo esta para mim é a melhor flute é porque acho que as flutes também estão a fazer este caminho de evolução onde vamos deixar de usá-las para passarmos a facilmente ter o nosso espumante ou champanhe dentro de um copo dito mais normal. Mas o que é facto é que esta flute traz-nos esta concentração naquilo que é o rebordo, traz-nos a elegância daquilo que é a sua altura e o seu pé, mas traz-nos também, tal como eu vos dizia, esta parte de elegância, de concentração na parte aromática no rebordo. A parte circular faz com que as bolhas também circulem de uma forma mais homogénea e, de facto, termos aqui uma melhor percepção do líquido que lá temos dentro. Miguel. Então,
Em termos de alinhamento, para partilhar convosco, os 2 primeiros momentos de prova são 2 infusões frias, depois vamos passar para 4 momentos quentes e depois terminamos com um quente com o respectivo vinho. Esta primeira infusão, fazendo já a introdução da mesma, é a nossa infusão de hortelãs. Nós, na Infusões com História, trabalhamos muito por territórios. Essa enquadra-se nas misturas do românico. A Infusões com História nasce no território da Rota do Românico. É o motivo pelo qual nós temos um logótipo muito próprio. Não sei se já tiveram a oportunidade de visitar monumentos de estilo românico, muito provavelmente sim. Os monumentos de estilo românico têm este estilo arquitetónico de arco de volta perfeita. É válido em Portugal, como é válido em Espanha, como é válido em França. Aliás, este estilo arquitetónico nasce numa zona emblemática de França, Cluny, que tem uma forte conotação também aos vinhos. Em bom rigor, os vinhos estão muito conectados a todo este movimento monástico que aconteceu no passado, de monges e de outras estruturas religiosas, e chega à Europa do Sul, séculos XIII e XIV. Então, bem próximo daqui, no território do Tamguesos, existe um projeto turístico que se chama Rota do Românico. A Rota do Românico agrega cerca de 6 dezenas de mosteiros, pontos medievais, torres deste estilo arquitetónico, e nós, tendo sede em Baião, fizemos esta conotação, esta conexão entre projeto da Rota do Românico, Infusões com História e Misturas do Românico. As Misturas do Românico foi assim que nós nos apresentámos ao mercado no final de 2019 com esta categoria, ou seja, é um chapéu, dentro desse chapéu temos várias referências, incluindo esta que foi servida agora, que é a mistura de hortelãs. Quais são os ingredientes? Hortelã comum, hortelã-pimenta e hortelã da Ribeira. É um blend de 3 mentas, é um blend de 3 hortelãs, não tem taína, foi preparada quente, baixou a temperatura e está agora no vosso copo. Este é o nosso primeiro momento de prova. Eu aguardaria que todos estivessem com o conteúdo para depois podermos falar sobre os momentos de prova propriamente dito, e o André falará disso muito melhor do que eu, e assim já poderemos dar início à prova propriamente dita naquilo que é o nosso primeiro momento. Antes de passarmos aos momentos de prova, se todos estiverem de acordo, quero também aproveitar desde já para agradecer ao João e a toda a equipa o cuidado, a atenção e toda a preparação desta partilha, desta formação convosco. Mas há um aspecto muito importante que nós gostamos de colocar em cima da mesa. Qual é a vossa expectativa? Quando vos convidaram para estar aqui hoje, quando vos desafiaram para estar aqui hoje, qual era a vossa expectativa? Tive uma experiência que foi fazer menu de degustação, e confesso que eu também pensei nisto porque fiz a harmonização com os vinhos. Tá bom, obrigado. E eu não consigo fazer tudo, porque era demasiado. Saltei vários vinhos, isso não consigo, tive que fazer um intervalo. E cheguei a questionar se tinham alguma infusão, não tinha. No final, quando fizemos o café foi servido, foi feito no balão, já com todo o cuidado. Mas também senti que claramente, e desculpe, o Enovo, quando nós fazemos uma degustação, é muito louco. Sem dúvida. E eu senti isso, e eu tive que parar disso. Deixa de ser uma experiência e passa a ser um sofrimento, não é? Quase. Eu estou a fazer isso, não vou fazer este, e no final também quero uma cidra de pera, mas não consigo. Pois. Este comentário da vossa colega é delicioso. Permitam-me desde já este comentário também em resposta ou em complemento. Tudo aquilo que nós vamos fazer, no nosso entendimento, é claramente para potenciar o mundo dos vinhos, em momento algum é para atacar o momento dos vinhos. E repito, o grande volume de faturação que nós temos é com players da área dos vinhos, os projetos mais inovadores que nós temos é com players na área dos vinhos. Agora, eu vivenciei, a vossa colega vivenciou e todos nós vivenciamos, e as tendências de mercado são claras, as pessoas querem ter experiências fenomenais com menos álcool. Mas que, efetivamente, aquilo que seja servido seja excepcional, que seja muito cuidado e que seja muito valorizado. É essa a nossa perspectiva. E esta combinação entre vinhos e infusões e vinhos, no nosso entendimento, potencia-se mutuamente. Aliás, nós temos curadorias dessas iniciativas, tanto na Europa do Centro como em Portugal, com estrelas Michelin e não estrelas Michelin, e é motivo do sucesso, é motivo dos mais diversos comentários extremamente positivos, extremamente elogiosos. Nós estamos convencidíssimos que é uma tendência, creio que todos vocês estão atentos aos números, o consumo de álcool está em queda e isto pode potenciar, valorizando ainda mais aquilo que são as bebidas alcoólicas.
E esta ideia que todos nós já fizemos menu de degustação de 7 momentos, 8 momentos, 10 momentos e a meio da refeição, efetivamente a nossa digestão já está a acontecer e efetivamente com mais álcool causa desconforto. As plantas aromáticas trazem também esse conforto gastrointestinal que nos permite a seguir voltar ao vinho e depois voltar à infusão e vamos alternando. No final fazemos na mesma um menu espetacular, com vinhos espetaculares, alternado com infusões. E o que vocês vão descobrir ou redescobrir é que efetivamente um potencia o outro. Da mesma maneira, quando nós pensamos um pairing, e o André falar-vos isso tão bem ou melhor do que eu, há uma combinação entre aquilo que eu bebo e aquilo que eu como. Se eu estiver a fazer um trio entre o álcool, não álcool e o prato, a combinação ainda é mais arrojada, ainda é mais diferenciadora e, acima de tudo, obriga-nos a nós, ou vocês, que são especialistas da área, a pensar como é que tudo isto funciona. Se é pela cor, se é pela acidez, se é pela origem do produto, se é por complemento, por oposição, há aqui várias dimensões. E quando nós olhamos para esta área, vamos perceber que temos aqui uma janela de oportunidade tremenda. Nós temos tido o privilégio de trabalhar, porque trabalhamos praticamente só com hotelaria de luxo, e efetivamente, quando colocamos isto em cima da mesa, mesmo as pessoas que deram a volta ao mundo, que já foram aos melhores hotéis, aos melhores restaurantes, fazem uau! E aquilo que nós lhes servimos é carqueja, aquilo que nós servimos é urso, aquilo que nós servimos é prunela, aquilo que servimos são plantas bem portuguesas, ou seja, não estamos propriamente dito a inventar nada. Qualquer um de nós, se perguntarmos aos nossos pais, avós ou bisavós, eles conhecem muito bem essas plantas. Nós é que nos fomos afastando delas a uma determinada altura e agora temos uma oportunidade de revisitar para revalorizar. E para terminar esta minha resposta à vossa colega, fiquem com este número. 80 mil km² temos em Portugal de área possível de colheita de plantas aromáticas e outras matérias-primas, incluindo algas, para fazer infusões, chás e tisanas, para fazer harmonizações com vinhos. 80 mil km². Nem toda ela vai estar em bio, como é o nosso caso, como é óbvio, só uma curtíssima fatia está em bio, mas temos aqui uma janela de oportunidade tremenda. E obrigado pelo seu comentário. Mais alguém quer fazer algum comentário? Deixa-me só acrescentar também aqui um ponto, se me permitires, mas de facto pensem um bocadinho, e eu estou sempre muito focado neste lado operacional, vai-se lá saber porquê, não é? Mas a verdade é que, quantas vezes é que nos nossos espaços, nos nossos restaurantes chegam e nós somos visitados, efetivamente, por muitos estrangeiros, e aquilo que pedem é tragam-nos qualquer coisa que seja vosso, que seja típico. E não há nada, na verdade, como olhar aqui para o lado das plantas e ver aí esse potencial e conseguir trazer isso até à mesa. Vocês, com certeza, que têm os pais, os avós, que iam buscar as lúcias limas aos canteiros ou ao jardim para fazer depois a infusão no fogão, portanto, dentro de casa. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que isto, há este lado todo de ADN que é transportado e pode ser transportado, portanto, até à mesa e que é tão nosso. E nós, quando propomos aqui uma infusão de carqueja, quando propomos uma prunela, muito dificilmente alguém, se calhar, a terá provado desta forma, mesmo que viajes, como dizia o Miguel, mesmo que viajes muito à volta do mundo. Facilmente vai provar uma camomila em qualquer lado do mundo, facilmente, se calhar, não uma, com acolhida a 900 metros de altitude que aqui temos, se calhar vai provar um chá preto também facilmente em qualquer parte do mundo, se calhar vai provar, enfim, um Earl Grey em qualquer lado também, mas dificilmente irá atrás daquilo que é estas plantas tão nossas e da ADN tão próprio e tão nosso. Mais alguma partilha? Mais alguém quer fazer algum comentário? O que é que vos trouxe cá? O que é que vos traz cá? Qual é a vossa expectativa? Já agora, qual é o vosso olhar sobre este mundo das infusões, chás e tisanas? É algo que vocês costumam trabalhar, consumir, conversar, ler? Vão começar hoje. Despejem os... Já estão. Tragam os decantas para aqui. Vamos pegar na panela. Senão nunca mais temos aqui. Vamos aos momentos de prova? Vamos. A parte disso, vamos ainda, se calhar, ao momento... É uma verdade. Vamos passar aqui pelos momentos de prova, mas começar pelo momento zero, talvez, não é? Entre aquilo que são os 4 momentos da prova. E, de facto, o momento zero tem muito a ver com segurarmos no copo e depois peço ao Miguel para falar um pouco do porquê é que temos servido esta primeira infusão também para a prova. Mas, de facto, quando pegamos no copo, a ideia realmente é que não devemos pegar no bojo do copo, ou seja, não devemos de aquecer ou passar alguma temperatura, portanto, para dentro do copo quando agarramos, portanto, desta forma. E a ideia é que o copo seja, na verdade, agarrado através daquilo que é a haste, essencialmente. Uma das grandes vantagens quando trabalhamos com bons copos tem a ver precisamente com a questão da parte do fabrico do copo. Isto faz com que o copo
consiga, de alguma forma, ter aqui um equilíbrio entre aquilo que é a parte do pé. Por isso é que a gente às vezes vê pés maiores e mais pequenos. A parte do pé e entre a parte daquilo que é o bojo. E esta altura toda que aqui temos faz com que exista um balanço. Nós, sem saber, acabamos por ter uma peça mais confortável, se ele tiver um bom balanço, se tiver um bom equilíbrio entre o pé e o bojo, para fazer aquilo que é e que chamamos de oxigenação, portanto, do vinho ou do líquido que lá está dentro. Também o fazemos, na verdade, aqui com as infusões. E desta forma, devemos então agarrá-lo através da haste. A ideia não é centrifugarmos o vinho que lá está dentro, atenção, porque isto não é uma máquina de lavar, como muitas vezes vimos aí em cima das mesas, pá, aquilo é quase até saltar cá para fora. A ideia é realmente, num primeiro ataque, não fazermos qualquer tipo de oxigenação, precisamente para irmos atrás daquilo que é a primeira prova aromática e depois sim oxigenarmos para se libertar um bocadinho mais dos aromas que lá temos dentro, mas a ideia é muito esta, e é de facto olharmos e conseguirmos ter esta percepção através do vidro. Portanto, este será aqui um bocadinho daquilo que é o momento zero. Pegar bem no copo, fazer uma oxigenação sem centrifugar e de facto depois ter aqui a experiência tanto aromática como gustativa. As infusões nos chás e nas tisanas, para nós, ou pelo menos naquilo que é a nossa escola de infusões com história, temos 4 métodos de prova. O primeiro é visual. Claramente, quando temos um fundo branco com um guardanapo, com um pano, consigo interpretar melhor ou conseguimos interpretar melhor a cor, se tem resíduos ou não tem resíduos. E, simultaneamente, neste movimento, se eu efetivamente apontar o copo para a frente, já vou perceber a seta que o copo vai provocar, vai construir, para que efetivamente perceba aquilo que vai acontecer na minha boca. O primeiro momento é visual. O segundo momento é aromático. Isto já perceberam que isto já teve um efeito grande, portanto, aqui nas infusões com história, não é? A questão do vinho já se transpôs precisamente aqui para o Miguel. Mas antes de chegarmos aí, eu desafiava o Miguel, se me permitires, a falarmos sobre um bocadinho sobre esta infusão e porquê de ser a infusão realmente das mentas, não é? Porque há efetivamente aqui uma ligação entre aquilo que temos como conhecido de trauma de boca, não é? E que tantas vezes falamos. A ideia de nós começarmos por uma infusão de mentas é limpar efetivamente a boca. Todos nós tomamos o pequeno almoço ou não tomamos o pequeno almoço, tomamos café ou não tomamos café, fumamos ou não fumamos, lavamos dentes ou não lavamos dentes. Então esta primeira infusão, acima de tudo, é para limpar o palato, é para colmatar aqui o trauma de boca e a partir daqui nós podemos iniciar a nossa viagem propriamente dita. O paralelo é também o nosso momento zero, é este momento de conexão. Dizer-vos também que nos estudos de mercado nós fazemos, as infusões de hortelãs, as infusões de mentas estão no topo das preferências, a seguir são os perfis cítricos e a seguir já vêm outros perfis, mas mentas e cítricos estão no topo das preferências dos consumidores, não só em Portugal como também na Europa, por isso é uma infusão que está com consumos elevadíssimos. Recuperando os momentos de prova, primeiro visual, o segundo aromático, e aqui, como é óbvio, estamos numa infusão fria, não temos tantos aromas, a seguir já vamos poder treinar muito mais, mas o convite é sempre treinar, sentir com a narina à direita e com a narina à esquerda, e vão perceber que efetivamente tem uma narina muito mais treinada do que outra, isso é importantíssimo perceber o porquê de uma estar mais treinada do que outra. O terceiro momento é gustativo, quando eu vou colocar a infusão na boca e vou perceber tudo aquilo que está a acontecer. E o quarto momento é emocional. O que é que esta infusão me faz lembrar? Faz-me lembrar uma ida ao campo, faz-me lembrar uma volta ao mundo, faz-me lembrar um jantar de família, faz-me lembrar um Natal, faz-me lembrar algo. Isso é um momento muito importante. Em resumo, o primeiro é visual, o segundo é aromático, o terceiro é gustativo e o quarto é emocional. Nós, na Infusões com História, agarramos muito a este tema da componente emocional, porque como trabalhamos plantas portuguesas, na sua maioria, há aqui uma conotação. Lembro-me de ir à casa da minha avó, lembro-me do bolo de laranja da minha mãe, em pleno inverno, junto à lareira. Isto traz um clique. E há momentos em que as pessoas ficam completamente arrepiadas, porque sentem que há aqui uma grande componente emocional associada a isso mesmo. Esta então é a infusão de hortelãs, convido-vos a provar quem ainda não provou. O momento gustativo, se trouxerem ar, vai ser mais impactante. Muito bem. Uma das coisas que não referimos há pouco, mas que é importante referir, tem a ver um bocadinho aqui só com algumas regras, não é? Nós vamos sempre colocar uma infusão à esquerda, depois uma à direita e vamos trocando. Portanto, aquilo que eu vos peço é que vão fazendo a renovação, portanto, dos copos consoante aquilo que vamos avançando aqui na parte do serviço também. Bom, e dentro deste lado, ou desta primeira abordagem, que é este lado visual, isto é muito engraçado, não é? Acho que já estão um pouco a perceber aquilo que estávamos também, de alguma forma, aqui a falar convosco, e tem a ver com este contacto com a parte da cor. Isso de uma forma, ou da mesma forma que temos nos vinhos, aquilo que são maiores concentrações de cor,
que nos levam para imaginarmos que poderão vir de climas mais quentes, os vinhos que poderão ter outro tipo de trabalho, como algumas batonagens. Nós facilmente encontraríamos aqui, eu não sei, mas perto de um vinho com um bom estágio de madeira, quase até madeira poderia estar presente, portanto, nesta mesma cor. E isto é interessante, porquê? Porque se fizermos o paralelismo entre um e outro, nós vamos buscar aquilo que tem a ver com maior densidade e maior intensidade. E nós nas plantas vamos precisamente trazer esse mesmo espaço. Desta forma, conseguimos visualmente acabar por ter aquilo que é imaginarmos uma percepção daquilo que irá acontecer, portanto, na parte do copo. Falámos da técnica que utilizamos, o que recomendamos para as infusões frias. Em bom rigor, a vossa equipa, vocês mesmos, fizeram uma extração a quente com água a 90 graus durante 6 minutos, retiraram o produto, colocaram no frio e está agora a ser servido. Essa é a técnica mais interessante no nosso entendimento para fazer o trabalho das infusões frias. Em paralelo, podíamos substituir a água a 90 graus por água fria. Em vez de 6 minutos de contacto com as plantas, precisaríamos de 6 horas e garantidamente a extração nunca iria ser tão interessante. A terceira possibilidade é eu fazer exatamente igual à primeira que eu descrevi, depois verter em cubos de gelo e fazer cubos de gelo da própria infusão. Há 2 erros crassos quando nós falamos de infusões, chás e tisanas do ponto de vista da preparação. O primeiro, efetivamente, é as pessoas queimar-se, ou seja, estamos a preparar erradamente e quando servimos as pessoas queimam-se e a expectativa é que hoje ninguém se queime. O segundo erro para as infusões frias é aguar a infusão, isto é, quando vocês vêm depois a baixar a temperatura com gelo de água propriamente dito, a infusão vai ficar aguada, a experiência não vai ser boa. Qual é a alternativa? Se eu tiver cubos de gelo da própria infusão, eu, ao baixar a temperatura com cubos de gelo, estou a diluir gelo da própria infusão. O que é que implica? Implica fazer uma mise en place, ter cubos de gelo da infusão que eu quero baixar. Imaginem a segunda infusão que já vos foi servida, que é a nossa infusão púrpura, fazer cubos de gelo desta cor, é à frente do cliente, no bar ou noutro cenário, a baixar a temperatura com cubos da própria cor é impactante. Nós já assistimos, os clientes ficam uau. Fotografia, Instagram, é altamente instagramável e isso é muito interessante. Implica uma mise en place. Para sermos muito operacionais, muito práticos, como o André costuma dizer, então vamos fazer a quente, retiramos as plantas, colocamos no frio, identificamos o abrigo do HACCP, podemos servir hoje, podemos servir amanhã, podemos servir depois da manhã, entre 5 a 6 graus, vai se manter impecável, não há qualquer tipo de problema. Estamos a falar de um investimento escassíssimo, nós trabalhamos com 10 gramas por litro, por isso estamos a falar de 1% daquilo que é o conteúdo, 99% é água e altamente rentável e altamente diferenciador. Do ponto de vista do bem-estar, para além, neste caso em concreto, não tem taína, não tem cafeína propriamente dito, também não tem calorias. Se a primeira é altamente digestiva, a segunda é altamente antioxidante e ou detox. Para quem tem essas preocupações também com o bem-estar, tem aqui esta grande vantagem. Quando nós estamos a falar de plantas aromáticas, estamos a falar também dos benefícios das plantas aromáticas. Aproveito para fazer a ponte já para a segunda, a infusão púrpura. Tem um ingrediente que não é nacional, o hibiscus, depois tem folha de mirtilo e framboseiro. Grosso modo, é uma infusão de frutos vermelhos sem frutos vermelhos, ou seja, nós não temos a baga, temos as folhas. Vão-nos ouvir muitas vezes a falar sobre sustentabilidade. Para nós, sustentabilidade é também trabalhar subprodutos de outros players. Ou seja, os produtores de mirtilo não vão plantar mirtilos pela folha, vão plantar por causa da baga. Fazem a operação toda comercial e bem, fazem a rentabilização da operação e bem, e nós passamos depois a colher folha. Desidratamos e depois introduzimos nas nossas infusões. Exatamente igual para quem produz framboesa. Ninguém vai plantar framboesa para colher a folha, vai plantar framboesa para colher a baga e é isso que é altamente rentável. Mas nós conseguimos deixar um plus, ou seja, mais dinheiro nesses mesmos players, colhendo a folha. Em bom rigor, se nós não colhêssemos a folha, todos vocês sabem que ia cair no chão, e bem, ia fazer manta morta, e bem, ia fazer compostagem, e bem. O que é que fazemos? Fazemos mais um clique, ou seja, deixando mais dinheiro na economia local. Isto é válido para estes 2 exemplos, como poderia ser válido para muitos outros. Nós trabalhamos com, por exemplo, farinha de avelã, e em bom rigor é um subproduto da indústria do óleo da avelã, que é extraído a frio, que cria umas massas que nós hidratamos e reintroduzimos depois nas nossas infusões. Este é um exemplo no meio de muitos da nossa preocupação com a sustentabilidade. Ou seja, para nós fazermos bem, não precisamos dar a volta ao mundo, podemos olhar para subprodutos de determinadas indústrias e nós adoramos fazer isso, é algo que efetivamente nos apaixona, porque trazemos valor acrescentado. Quando nós falamos de sustentabilidade, não é só o nosso departamento de marketing que o faz, é a operação também que o faz. É que muitas vezes encontramos um desalinhamento entre aquilo que é a indústria do marketing, ou pelo menos o departamento de marketing, e aquilo que é a operação.
nós fazemos questão de fazer dessa mesma forma. Também permitam-me desde já dizer-vos que nós não secamos plantas com recurso a secadores industriais, nem gás nem eletricidade, nós só secamos plantas de forma tradicional. Temos um armazém em plena Serra de Montemuro, em que abrimos porta de um lado, abrimos porta do outro, pomos em cesto e o próprio túnel de ar faz o favor de secar as nossas plantas. De dia para os dia nós ordem, os tabuleiros estão em cima vão para baixo, os estão em baixo vão para cima para fazer uma secagem uniforme. Esta é uma grande mensagem que queremos partilhar convosco, que é podemos fazer bem com uma pegada carbónica muito reduzida, valorizando aquilo que são os territórios do interior. E se todos nós fizermos isso, ou se tivermos esta preocupação, vamos perceber que há menos desertificação e a nossa economia vai beneficiar imenso. Para a água aqui para dentro. Feedback, agora uma volta de sala à primeira infusão e à segunda infusão, quem já teve a oportunidade de provar as duas? Muito bem. Mais comentários. O máximo ali, um bocadinho acima. A gente não perguntou, alguém tem uma alergia ou intolerância? É importante aqui. também perceber, não é? O vosso professor não nos alertou para isso, mas há uma alergia, há uma intolerância? Do leite. Pronto, ficaram a descobrir como não fazer, portanto. Há um aspecto importantíssimo. Coloquem bastante conteúdo na boca para efetivamente poder sentir as várias dimensões da infusão, ou senão vai ficar muito escasso e não vão aproveitar tudo aquilo que a infusão tem. Tem as vossas cuspideiras, como é óbvio, para também, caso não se sintam confortáveis, mas esse é um momento muito importante de envolvimento da boca. Não vos querendo desconcentrar, vou-vos pedir só, libertem o primeiro copo, se faz favor, todos, que vamos já passar o serviço, nós não vos queremos tomar mais do tempo do que aquilo que vocês têm. Espetacular. Obrigado. Não está bom ou não? Deixa estar. Posso? Presta-me só isso. Isso. Essa ataque eu já lá dei ter coisas já. Menos correu bem há bocado. Podem, por favor, estes Pode servir, não é? podem começar a servir. Bom, e uma das coisas realmente que me realmente atrai nesta mesma infusão, esta é talvez das minhas infusões favoritas dentro daquilo que é infusões com história, por favor. Não fazemos. Não, a verdade é que nós partimos aqui, eu se calhar posso responder por isto pelo Miguel. Eu não percebi a pergunta, desculpe. Se alguém pede para adocicar, portanto, aqui a infusão. Nós, na verdade, partilhamos aquilo que são boas práticas e aquilo que acreditamos. Ou seja, nós acreditamos que no copo funciona muito bem, acreditamos que a infusão que cá colocamos também não precisa de açúcar, mas acreditamos que se alguém quiser realmente adicionar o açúcar, que o faça, mas que não o faça numa chávena, que faça num copo, por exemplo, de parede dupla, que permite, por um lado, ter o lado todo visual da mesma infusão. Conseguimos num copo de parede dupla ter alguma concentração também da parte aromática, conseguimos aliar um bocadinho daquilo que são os dois mundos. Mas aconselhamos a que não o faça. Vou para servir no copo? Sim, podem verter no copo, sim, no primeiro copo. Esse é mais complicado, depois arranjar uma maneira que seja diluída. Isso. Sim, nesse caso, se trabalharmos com um bar, Espetacular. temos os açúcares já preparados, eventualmente, ou as caldas de açúcar. No entanto, uma vez que não é a nossa maneira de operar e não é aquilo que aconselhamos, é tentar arranjar, portanto, a melhor solução para a questão. Posso recuperar a pergunta? Com certeza. A pergunta que o vosso colega fez é de uma pertinência tremenda. O que é que nós sabemos sobre isso? As pessoas normalmente adicionam açúcar por dois grandes motivos. O efeito... Não, neste copo. Sim, tudo copo. Por favor, quem tiver a infusão quente na taça, verta no primeiro copo, está bem? E libertem todos o primeiro copo para podermos servir. Este já está. Este já está. A taça será utilizada apenas no último momento, está bem? Há uma questão de essa questão de colocar Açúcar. precisa sempre uma Sim. coisa que é servida ao lanche. Há dois...
Há dois motivos pelos quais as pessoas adicionam açúcar. O primeiro é porque, efetivamente, o produto não tem qualidade e, a partir do momento que eu mexo com açúcar, vou camuflar esta ausência de qualidade. O segundo motivo pelo qual nós adicionamos açúcar, ou as pessoas normalmente adicionam açúcar, é porque tecnicamente não fiz bem. Ou seja, eu utilizei a água a ferver, a água não era de boa qualidade, então se nós juntarmos estes dois erros, um de produção, outro de preparação, é o motivo pelo qual as pessoas adicionam açúcar. Eu costumo dar sempre o exemplo do chá preto. O chá preto, no nosso entendimento, no máximo a extração deve ser de 3 minutos e muitas vezes deixamos 4, 5, 10 minutos. É óbvio, quando colocamos na boca tem muita adstringência. E qual é a forma de eu colmatar a adstringência? É com açúcar e muitas vezes até com leite, então vou atenuar essa adstringência. Se o produto for bem trabalhado, isto é, colhido no momento certo, desidratado corretamente e extraído de forma correta, à partida não precisamos rigorosamente nada. Como o André disse, quem está na operação tem que também ter esta sensibilidade, não ter uma visão quadrada e, se o cliente assim entender, ter uma stevia, um agave, um açúcar, um mel, muito bem, está tudo certo. No nosso entendimento, à partida não precisa nem de um, nem de outro, nem de nada disso. Mas registrem isso. Normalmente as pessoas pedem açúcar porque o produto ou não é de boa qualidade ou não foi extraído tecnicamente de forma correta, então combinando isso tudo não dá um produto cuidado e quando coloco na boca tem necessidade de equilibrar tudo isso e o açúcar vai mesclar todos os erros. É válido aqui como é válido na pastelaria, ou seja, a partir do momento que nós utilizamos açúcar em excesso, normalmente é para camuflar esses erros. Sim. Eu diria, repare, aqui o contexto é Levar os bolos para lavar. eu nunca vi ninguém pedir uma colher de açúcar para um copo de vinho. Já Eu servimos acho que este. também tem a ver com uma questão cultural. Temos aqui o sabor que é mais espumante, mais ácido, e como há vinhos assim, é um acompanhamento de uma refeição, muitas vezes. Não sei, é um bocadinho estranho. Nós trabalhando com atendimento ao público, vem Claro. cada uma pessoa e nós lá está. Claro, e temos que ter essa sensibilidade do que as pessoas pedirão. Claro. Não quer dizer que eu, até pessoalmente, pronto, eu também não sou muito da parte das infusões, mas não deixa de ser. De qualquer maneira, sei que tenho conhecimento que há muita gente que pede ou mais sal, ou mais açúcar, ou mais isto, ou mais aquilo. Ou seja, principalmente quando se toca nesta parte dos aditivos de sabor. E daí estar a perguntar, não deixa de ser uma questão até bastante pertinente, até porque haverá ter que sempre haver uma maneira depois de colmatar Claro, esse tipo claro, de clientes que tenham, que queiram de facto que haja esse tipo de posição de açúcar. Mas se calhar é uma questão que vai O se alterar. conceito não seja este e acho muito bem que assim seja. Explicou muito bem também o facto da qualidade dos produtos, da maneira como tudo é feito. E até mesmo na construção dos blends. Nós na Infusões com História temos um laboratório criativo que se dedica à construção de blends para nós e para terceiros. E, efetivamente, quando nós reunimos com um determinado chefe de cozinha ou quando reunimos com o diretor de operações de um determinado hotel e percebemos o perfil e o público-alvo, nós podemos adicionar mais flores, e vamos ter aqui notas mais adocicadas, ou podemos adicionar determinadas frutas para ter mais notas adocicadas, ou podemos nem um nem outro e ficamos com algo muito fresco, muito mais ácido. Ou seja, a própria formulação pode nos permitir também condicionar isso. Já nos aconteceu muitas vezes nas nossas masterclasses, nas nossas experiências, as pessoas sentam-se e dizem algo deste género, ou seja, eu só bebo infusões, chás e tisanas com açúcar. E o que é que nós já temos montado? Montamos efetivamente uma prova progressiva, mas que efetivamente as primeiras misturas que a gente serve têm muita flor. E a partir do momento que tem muita flor, as pessoas dizem, esta eu consigo beber. E a partir do momento que diz que consegue beber, já fez o clique, já podemos depois seguir a viagem. Muitas vezes é desconstruir esta ideia, não é? De que eu efetivamente durante anos sempre vinho a uma determinada temperatura, desconstruir isso para um cliente, para uma pessoa, é difícil, ou seja, há uma crença que está bem enraizada. Nas infusões exatamente igual, chegam-nos pessoas, eu sempre vi infusões, chás e tisanas com açúcar, quando nós propomos algo contrário, cria um choque. Então, sem efetivamente aumentar as hostilidades, desconstruir, dar a provar algo mais democrático e as pessoas começam a fazer esta viagem. O que é que nós sentimos no mundo das infusões, chás e tisanas? Mais uma vez, tendências internacionais. As pessoas querem cada vez mais produtos que não tenham calorias, ou menos calorias, logo afastam-se dos açúcares. E nós temos também essa obrigação. Dizer-vos também que os grandes players internacionais, há uns deles que operam em Portugal, adicionam açúcar logo no blend. Isto é, vocês conseguem encontrar perfis aromáticos de marcas, nomeadamente da Europa do Centro, que na própria ficha técnica já têm açúcar incorporado. Porquê? Porque percebem que efetivamente é muito democrático, até cria alguma adição e está tudo espetacular. Nós não seguimos essa tendência, fazemos aquilo que acreditamos que é o ADN português, que é pegar em plantas, flores e outras matérias-primas, juntar e algo muito purista. Mas é analisar as fichas técnicas, nós, particularmente eu e o André, provamos muitos e percebemos depois quando olhamos para a ficha técnica que o adocicado está lá, nem é da fruta, nem é das flores, é mesmo da adição de açúcares. E é legal ter também isso em consideração.
Um dos desafios que nós trabalhamos com o vosso professor e também foi o desafio do vosso diretor, é o tema dos pairings, por isso a ideia é que vocês agora possam desfrutar disso mesmo, e o André vai-vos falar daquilo que foi o imaginário, o imaginado do pairing. Vou, Miguel, vou. Muito bem. Sim, senhor. Bom, mas a ideia realmente aqui foi trazermos, porque achamos que a parte do pairing é de facto importante de abordarmos e é um fator diferenciador também quando o fazemos. Se pensamos, por um lado, na parte do vinho, devemos pensá-lo também na parte das infusões, devemos pensá-lo na parte da escolha do próprio copo para potenciar ou não determinadas aromas, sabores que pretendemos. E neste sentido, tenho que ir buscar aqui a minha cábula, mas neste sentido, aquilo que acabámos por pedir para começar, na verdade vai atrás daquilo que é uma brusqueta com uma parte de carne. A ideia era irmos buscar algo que fosse um bocadinho crocante por um lado, que tivesse aqui algum azeite, uma ligeira gordura também, que é importante neste lado. Eu vou só aqui voltar atrás. Pensem só nas infusões todas que provaram, todas elas são altamente secas no final de boca, não é? Tem um bocadinho mais intensidade, menos, mas são todas elas secas. E isto são coisas que ligam depois muito bem com as crocâncias das nossas comidas. Mas era importante, por um lado, não irmos buscar algo que fosse quente e que vos despertasse muito a parte da boca. Há aqui uma preocupação também com a hora do dia, que é fundamental para nós, mas por outro lado irmos buscar este lado todo do umami que está do queijo que temos em cima. Temos estas raspas de queijo de São Jorge em cima, mas depois ter esta textura da parte da carne, com alguma fibra, é verdade, com alguma proteína que também aqui está, mas que vos vai deixar aquilo da parte de sucos também a envolver tudo o que é a boca. Eu não provei, estou a falar, portanto, daquilo que eu acho que deve ser. Vou ser o mais honesto convosco. E neste sentido, quando olhamos aqui para a infusão, eu vou-vos pedir se posso ter um bocadinho de infusão. Posso? Tive de preparar mais uma, Miguel, está bem? Sim. Era a que tinhas aqui, não é? Acho que já está. Tá bom, obrigado. E quando falamos aqui desta infusão, vamos para este lado todo bastante balsâmico, não é? Bastante mais construído. Por um lado tivemos muita frescura até agora. Eu não vos cheguei a falar da minha preferida, que é realmente essa púrpura que tiveram no copo, mas é talvez daquelas, e para quem gosta de vinho, é talvez daquelas mais diretas e que, pela acidez, pela parte das notas verdes, pelas ramas de tomate que tem, ou pelas sensações de rama de tomate que tem, que é muito desafiante, e não só por ser também muito antioxidante. Mas esta agora que passamos para um lado mais quente, mais balsâmico, reparem que começamos a fechar um bocadinho tudo aquilo que são os aromas, do que são as notas que aqui temos. Isto acontece, não pensem só, não, era porque estava frio e temos essas sensações. Não, porque nós quando veio a quente ou a frio conseguimos também ter essa sensação de densidade. E este lado mais balsâmico, mais terroso, eu quase que às vezes gosto de lhe atribuir uma cor ou um lado outonal, se calhar, quando falamos deste tipo de perfis, que nos leva precisamente para isso, maior complexidade, maior densidade. Não deixamos de ter este lado todo muito seco na parte da boca, mas de alguma forma conseguimos ter esta concentração e este punch de aroma que para mim é fundamental. Se por um lado, e olhando aqui para os pratos, para o prato que temos, o queijo liga imensamente bem com notas balsâmicas, com alguns fumados. As carnes sabemos que na grelha funcionam lindamente, portanto temos o lado mais amargo da grelha, eventualmente, que pode ser uma solução. Não é aquilo que aqui temos, é uma verdade, mas isto para vos dizer que realmente há este mundo todo de ligações em volta deste mesmo prato. E o que é facto é que não poderia deixar de falar um pouco sobre aqui o copo também que foi, na verdade, escolhido para este mesmo efeito. E como já viram, temos aqui uma série de copos diferentes, mas optámos por trazer aqui apenas um copo, que é aquele copo que para nós é mais universal. E nós, quando trabalhamos no restaurante, nem sempre temos acesso ou temos possibilidade de ter 20 copos ou 30 copos diferentes, e a verdade é que a determinada altura temos que fazer uma opção e optar por algo que seja, na verdade, mais universal, de alguma forma. E quando pensamos aqui neste copo, este é um copo que se chama 4 fil. É um copo, na verdade,
desenhado aqui para vinhos tintos, conforme a Stozzl assim o lança para o mercado, mas é de facto um copo talvez o mais antigo que a marca tem, mas o mais atual de alguma forma, e em termos de design é talvez aquele que mais ou melhor funciona. E o que é facto é que conseguimos ter aqui uma boa abertura na parte do bojo, isto faz uma boa oxigenação, faz aqui uma boa maneira do vinho se libertar e de alguma maneira da infusão também de alguma forma se mostrar, mas depois tem esta forma cónica que acaba por concentrar o nosso lado aromático. Temos alguma facilidade de fazer aqui, portanto, a oxigenação e de percepcionar, portanto, tudo isto. Mas à parte disto, há uma coisa muito importante que eu se calhar vou já avançar e falar para vocês, que tem a ver com algo que o Miguel tocou aqui atrás, que tem a ver com a seta do vinho. Vou-vos deixar já a pensar um bocadinho nisto, porque é muito importante quando olhamos para a comida, quando olhamos para os vinhos, quando olhamos para as infusões, quando olhamos para tudo aquilo que, na verdade, consumimos através da boca. E neste sentido, vou-vos convidar a inclinar, talvez até o copo vermelho seja o mais indicado para perceberem aquilo que eu estou a dizer. E se inclinarmos aqui este copo vermelho para a frente, eu também vou buscar o meu. O copo em que está, ele vai fazer uma coisa que se chama aquilo, ou que eu chamo, aquilo que é a seta do vinho. E nós, quando o metemos assim bem para baixo, nós conseguimos, ou acho que conseguem todos, perceber que o líquido acaba por fazer quase que uma seta, não é? Neste sentido, até à borda, portanto, até aquilo que é a parte final do copo. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, como vocês sabem, a nossa língua não cheira, não é? A nossa língua apenas sente aqui algumas notas dos amargos, dos umamis, dos salgados, dos doces e, portanto, a nossa língua não sente as notas dos aromas fumados ou por aí adiante. Não, aquilo que nós construímos é uma conjugação do que sentimos na língua com o retronasal e é isso que nos transforma aquilo que chamamos e que conhecemos como o sabor. Não é? Tudo o resto disto que eu estou a falar, que está presente na língua, se chama, portanto, o gosto. Okay? Portanto, quando pensamos nesta seta, isto não vos querendo baralhar aqui muito, mas quando pensamos nesta seta, pensamos que a nossa língua tem maior ou menor sensibilidade em determinados pontos dentro da boca. E esta seta faz com que o líquido que consumimos e que metemos para dentro da boca seja direcionado em determinados pontos. E é agora aqui que se faz a magia, não é? Porque é que os copos mudam e porque é que tudo faz diferença e temos percepções diferentes. E esta mesma seta vai nos conduzir, de alguma forma, mais para trás, mais para o lado, mais para a parte central da língua e desta forma vamos ter percepções e vamos ajudar o vinho a determinada altura. Nós quando passamos uma infusão como esta, por exemplo, um líquido como este, ou um vinho, aqui para um copo como este que eu aqui tenho da mão, que é um Borgonha, a nossa seta que estávamos a ver passa a ser muito mais alargada na parte de cá de trás. Isto vai acontecer é que tudo aquilo que são as percepções aromáticas vão ser conduzidas para as laterais da boca. E é agora aqui que depois tudo muda novamente. E quando temos esta percepção, se há vinhos que queremos de alguma forma que não sejam tão adstringentes, tão salgados, tão crocantes, tão amargos, conseguimos com o nosso copo fazer precisamente esse mesmo trabalho. E voltando atrás, aquele copo que escolhemos, que é o copo mais universal, acaba por ter um bocadinho destes mundos todos e acaba por nos conduzir muito para vários pontos da língua. E daí ser o copo então que trouxemos para esta apresentação, é o 4-Fill, o Red Wine. Só explicar-vos que este primeiro momento é quente, fizemos ali algumas notas de fumo. As infusões, chás e tisanas têm uma base, ok? Nós depois podemos trabalhá-las em várias dimensões. Podemos trabalhar com a temperatura, podemos trabalhar também colocando fumo ou não colocando fumo. Neste caso utilizamos uma serradura de oliveira, mais uma vez um produto nosso, com potencial tremendo, para dar ali notas de fumo durante 6 minutos, controle da ampulheta, e que vocês vão encontrar, à partida, pelo menos a nossa expectativa, e foi isso que eu encontrei na minha, no copo. E a ideia é fazer esta combinação, ir ao copo, ir ao prato, ir ao copo, ir ao prato e perceber como tudo isto funciona. E será então a combinação de dois blends associados ao Douro Vinhateiro. Abrimos aqui o chapéu das misturas de rio da vinha,
que é marca restada de infusões com história, e combinamos infusão balsâmica com infusão estival. Em bom rigor, elas têm várias plantas em comum, nomeadamente o louro, a nogueira e a camomila, onde é que depois se divergem. É que de um lado temos orégãos, do outro lado temos alecrim. Ou seja, grosso modo, temos um blend constituído por alecrim, orégãos, louro, nogueira, as folhas e camomila. Camomila silvestre, como o André dizia, nós escolhemos camomila de 900 a 1000 metros de altitude, nas serras de Marão, Alvão, Montemuro e a Bobreira. A Bobreira não tanto nas outras três, e é uma camomila muito mais pequena, muito mais aromática e que tem esta intensidade que vocês também vão encontrar no copo. Sou eu que lá costumo ir, portanto, aos fins de semana. Isso mesmo. Percebe-se claramente que tem essa afinidade para colher camomila. O porquê nós escolhemos camomila a esta altitude? Como vocês sabem, e os vinhos de altitude também falam disso, e outros produtos de altitude também falam disso, menos produção, mais qualidade, mais intensidade aromática. É isso que nós procuramos. Para além de mais, é preservar aquilo que é nosso, não precisamos estar a fazer movimentação de terras para plantar camomila, é aquilo que a natureza nos dá, e nós em Portugal temos camomilas de elevadíssima qualidade, nomeadamente estas variedades silvestres, vale mesmo a pena nós nos debruçarmos sobre elas. N vezes as pessoas sentam-se para fazer provas connosco, sentam-se para fazer experiências connosco e dizem, não gosto de camomila, mas quando provam a nossa camomila, efetivamente ficam impactadas, porque aquilo que normalmente encontramos no mercado é camomila que vem do Egito ou de outros países emergentes, que é produzida de uma forma muito intensiva, que tem umas flores assim muito grandes, por isso é que o produto é tão barato, mas como ela é irrigada, como ela é produzida de forma intensiva, tem muito menos aroma, tem muito menos sabor. E isso depois vai ter este afastamento por parte das pessoas relativamente à camomila, algo que nós queremos que aqui não aconteça. Quem ainda tiver produto ou quem ainda tiver infusão da anterior, podem ir combinando, perceber efetivamente o que é que funciona mais, o que é que funciona menos bem. É uma experiência, não é? Como o vosso diretor nos disse ou nos desafiou, a ideia é vos desafiar a vocês a ter aqui várias experiências. Comem, bebem, comem e percebem como é que tudo isso funciona. Pelo meio vão limpando o palato e vão percebendo como é que tudo isso funciona. É isso mesmo. Pronto, a ideia é mesmo comerem, portanto está toda a gente muito reticente, mas a ideia é provarem e verem aqui a combinação. Na verdade, aceleramos aqui, passamos já para esta próxima infusão. Podemos já ao próximo momento de comida também para ser servido. E leva-me aqui a falar um bocadinho, se vos falei há pouco naquilo que é a percepção do tamanho do copo, falar-vos um pouco também sobre aquilo que são, ou que é a dinâmica da Stossel Lausitz, na verdade, quando constrói aqui determinadas linhas. Podem-se combinar mutuamente, é um exemplo. É perfeitamente normal que quem foi ao queijo veja a infusão e tenha sentido tudo isso na boca, porque é fantástico, esta salinidade, tudo isto é incrível. Prova, Lourenço. Aquela pergunta que o André costuma fazer, normalmente que ainda não fez hoje, qual é a experiência de beber infusões, chás e tisanas em copos? É a pergunta que já devias ter feito. Não, eu faço outras. Nós utilizamos uma taça diferente para o chá no restaurante. Sim. Não é de cerâmica, neste caso é de vidro, e é sem pega. Sim. E é dupla, de forma Parede dupla. É de parede dupla, não é? Sim. Ok. de conforto. Sim. Já é um... Já faço esse trabalho diferenciado. E mesmo no caso do chá Gimão, trabalho com uma marca comum, mas estou a montar um chá próprio para um grupo de restaurantes. Sim. personalizado, é isso? Muito bem, muito bem. Nós fazemos isso com os... Sim. Eu faço isso com uma empresa que existe em Vila do Conde, que também faz a torrefação de café. Sim. E está dedicada a isso e fazem também essa experiência da junção das várias... Sim, muito bem. Nós temos um laboratório criativo que só faz isso. Para grupos hoteleiros, e poderia citar vários, como também para chefes de cozinha. Sim. Vamos já fazer a ponte para o próximo Menta Quente. O próximo Menta Quente é um exemplo de curadoria que nós fazemos, é o chá da Amália Rodrigues. É um chá que fomos convidados, desafiados a preparar para a Fundação Amália Rodrigues e para a SPE. Se vocês forem a Marvila, há uma nova exposição alusiva à Amália Rodrigues, que é o A Amália, uma exposição incrível, que vos desafio, que vos convido a visitar. E efetivamente nós fomos convidados para fazer o chá da Amália Rodrigues. A Amália Rodrigues bebia imenso chá, adorava ter sempre chá preto e depois com uma notas cítricas. Então aquilo que vocês têm agora no copo é uma base de chá preto dos Açores, broken leaf proveniente dos Açores, muito pouco tainado, cerca de 30%, e depois uma combinação de citrinos, tal como a Amália Rodrigues adorava, limão desidratado, laranja desidratada, erva príncipe, tomilho de limão e calaminta. A calaminta
é uma planta típica das beiras, a Amália era beirã, então quisemos também valorizar este ecossistema beirão para introduzir neste blend. E a ideia é que vocês possam já mergulhar no próximo pairing e possam trabalhar essa dinâmica. Quem já tiver o chá, estamos a introduzir agora um chá pela primeira vez e que façam essa combinação. Não consegui ir à primeira. Tens aqui a tua bruxeira. Sim. Essa é mais uma vez uma pergunta muito pertinente. A vossa colega, queres responder, André, sobre o tema da temperatura? Por favor. Então, nós extraímos a 90 graus durante 6 minutos. A nossa expectativa é que depois, ao ir ao bowl, a temperatura vai diminuir e depois, ao ir ao copo, volta a diminuir. Vamos estar aqui a cerca de 70 graus, o que permite consumir diretamente sem nos queimarmos. Depois, a temperatura ambiente tem um impacto muito grande. Já organizamos vários eventos em mosteiros da Rota do Românico, a temperatura ambiente é muito baixa, logo temos que pré-aquecer os copos para que aquilo que nós vertemos no copo não baixe rapidamente a temperatura. Portanto, essas são as preocupações. A ideia é que as pessoas não se queimem, mas simultaneamente que não estejam a uma temperatura demasiadamente baixa. Colocar uma infusão fria, como fizemos no início, a 5, 6 graus, foi propositadamente. Ter aqui algo que nem é quente nem é frio é mais uma vez um erro técnico, então devemos evitar esse tipo de erros técnicos. Alguém se queimou até o momento? A temperatura está adequada, combinando com aquilo que é a textura e a temperatura também de que foi a preparação de cozinha. Funciona, não funciona? Isto é muito importante, ainda tocando neste ponto daquilo que são as temperaturas, que é, e habitualmente nós, com a parte do café, nós portugueses, com a parte do café, temos o hábito de beber o café demasiadamente queimado, demasiadamente quente também. E se nós olharmos, o café não deixa de ser uma infusão como é esta que aqui temos, portanto, dos grãos e do pó do café. E neste sentido, se nós pensarmos que quanto mais quente for, e esta pergunta relacionada com aquilo que é a temperatura, quanto mais quente for, mais estragamos aquilo que lá está dentro, nós facilmente percebemos que um bocadinho há a semelhança do que se passa na cozinha, não é? Se deixarmos algo estorricar, portanto, ao lume, vamos perder tudo aquilo que tem de bom e vamos concentrar tudo aquilo que tem de mau. E nas infusões é um pouco a mesma coisa, no café é um pouco a mesma coisa, embora seja um hábito, na verdade, para todos ter aquela sensação mais densa. Mas esta parte da temperatura, dizia-vos, ou queria-vos dizer eu, que é, a partir do momento em que queimam a língua, vocês, em termos de prova, só vão estar aptos 48 horas, portanto, depois. E, de facto, é uma chatice, porque não conseguimos ter realmente aqui uma percepção aromática daquilo que estamos a provar e demoramos este tempo todo a conseguir estar aptos para o fazer. Isto para vos dizer que realmente este lado da temperatura é importantíssimo. Por um lado também, na parte dos vinhos já fizemos este caminho, de hoje em dia acho que é do senso comum que a parte da temperatura do vinho ser mais fresco, que é de facto aqui uma mais-valia para aquilo que vamos consumir, e fizemos esta transição toda, sei lá, de vinhos que eram chambreados, não é? às lareiras, que eram postos a quente para serem servidos, ou que eram trazidos a temperaturas muito quentes. Percebemos também com esta evolução que melhoramos se não o fizermos e se passarmos aqui por temperaturas mais frias e mais frescas. Isto para vos dizer que realmente aqui o chá, as infusões e as tisanas passam também todo este mesmo processo e beneficiam realmente de serem servidas às temperaturas, portanto, corretas. Enquanto aguardamos aqui, vamos só falar um bocadinho mais dos copos, que há bocado ia começando a falar e acabei por não terminar. E só falando um pouco da Stossel Lausitz também, nós temos várias gamas, várias linhas de copos, mas são sempre definidos desta forma. Eu acho que é uma coisa muito boa que a Stossel tem em relação a outras marcas que estão no mercado, que tem a ver precisamente com simplificar um bocadinho aqui o processo. Não há, na verdade, copos feitos para as castas, nem para determinados vinhos, mas temos aqui uma linha que se faz sempre, portanto, sentir desta maneira, que é um copo de vinho branco, um copo de vinho tinto,
um copo de Bordeaux, um copo de Borgonha e depois uma flute. E é sempre assim e vai passando, portanto, pelas linhas todas que temos. Isto acaba por simplificar um bocadinho o processo, mas acaba por nos trazer também uma leitura em relação àquilo que, na realidade, a maior parte dos espaços precisam. É verdade, quando falamos de um Borgonha, falamos de um copo como este que aqui está, que é mais aberto. E falamos de Borgonha, falamos de Chardonnays, essencialmente. Podemos falar aqui de vinhos brancos que, na verdade, carecem de ter um copo um bocadinho mais aberto e carecem de ter aqui um outro tipo de expressão e, portanto, são identificados com isto. Isto é um copo que foi escolhido pelo Luís Pato para ter na adega, por exemplo, para servir bagas. Não quer dizer por isto que tenha essencialmente e única e exclusivamente de ser servido com aquele tipo de vinhos, ou com Pinot Noirs, por exemplo, como é o caso da Borgonha. Mas isto para vos dizer que é um copo altamente funcional e é um copo altamente elegante também. Depois, passando aqui para um copo Bordeaux, e Bordeaux vai-nos trazer sempre os bojos mais abertos, vai-nos trazer um copo sempre maior, vamos atrás de Merlots, de Cabernet Sauvignons, vamos atrás de maior intensidade e vamos beneficiar de facto de termos este copo. Agora, se me disserem assim, pá, já vi champanhes aqui incríveis e funciona lindamente, já bebi brancos ótimos com bons estágios aqui dentro, com alguma idade também e funcionam realmente muito bem. Já falamos um pouco acerca desta mesma linha e se por um lado este formato, ou falámos dos formatos e da forma como entrava para o líquido para dentro da boca e como é que o percepcionávamos, este formato vai-nos trazer aqui uma outra dimensão. Eu gosto muito de ondas e gosto de exemplificar isto com as ondas, que é, de facto, temos aqui uma parte que nos permite realmente arejar e oxigenar mais facilmente o vinho que cá está dentro, mas por outro lado, quando fazemos este gesto de colocar o vinho na boca, ele vai sair quase como uma onda, que é um primeiro líquido que vem em baixo e depois um outro que vem um bocadinho mais em cima. Isto vai nos dar uma segunda dimensão de prova no mesmo golo. E isto é importante e funciona realmente bem. Este copo, e nós fazemos muito isto, porque estamos muito próximo daquilo que são os canções, os sommeliers nacionais, e sempre que sai uma linha nova, nós lançamos pelo menos uma caixa para cada um deles e fica em teste para percebermos. E o que é giro é que este copo realmente intensifica em muito aquilo que é a parte aromática de todos os vinhos que cá colocamos dentro. Eu não falo sempre só de benefícios, falo de algumas coisas que podem não ser tão boas, que têm a ver com o facto de sentirmos talvez um bocadinho mais da sensação de álcool quando colocamos aqui o vinho dentro e que ele traz. Mas traz também esta capacidade de oxigenação da parte do vinho e acaba por ser também aqui um objeto também bastante desafiante de alguma forma. Quando chegamos aqui a este mesmo copo, vai na linha daquilo que vocês aqui têm, é um copo um bocadinho maior, portanto este continua a ser um copo Bordeaux, mas num formato um bocadinho mais elegante, mais direto, mais preciso. Se perceberem pelas linhas, todo ele funciona, portanto, desta mesma forma e, portanto, acaba por trazer também essa mesma abordagem e falamos então dos copos de Bordeaux. Depois passamos aqui para um copo de vinho tinto e, na verdade, que é aquele que tem à frente, mas como já viram, bem, não viram porque não servimos vinho branco, mas é um copo que dá muito para vinhos brancos, vinhos tintos e é muito multifacetado. Eu, na verdade, dentro daquilo que é um copo de vinho branco, desta linha que é fino, eu até gosto de colocar lá dentro madeiras, portos, fortificados, moscatéis e por aí adiante. E é muito importante de olharmos para esta linha, percebemos quando fazemos uma seleção que, na verdade, se conseguirmos, devemos ter pelo menos aqui um de cada destes copos. Se há uma coisa que, de alguma forma, diferencia aquilo que é a Stossel das restantes marcas depois do mercado, tem a ver muito, e isto podem percepcionar, tem a ver muito com a parte do brilho do próprio vidro. E, de facto, quando pomos os restantes copos que existem no mercado ao lado, conseguimos perceber que este acaba por ter um bocadinho mais de brilho. Isto tem a ver com o não ser usado chumbo para se fazer os copos, tem a ver também com a receita que é colocada e que é feita para o vidro, mas tem a ver com outro ponto muito giro, tem a ver com a elasticidade que qualquer um destes copos acaba por trazer. Vocês, se olharem para aqui, conseguem bem ver aquilo que é a elasticidade do vidro e conseguem, de alguma forma, perceber aquilo que é a parte importante, que é para não se partir os vidros cada vez que trabalhamos com eles. Tá.
Miguel, fala-nos um bocadinho sobre a infusão. Fazemos a introdução em infusões chás. Sim. Vamos aproveitar agora este momento para falar sobre o tema das infusões chás e tisanas. Não é? Estamos aqui a falar desde o início infusões chás e tisanas, mas em bom rigor são categorias distintas dentro do mesmo chapéu. E vamos falar daquilo que é a nossa visão, ou seja, aquilo que é a Escola de Infusões com História e aquilo que vocês podem encontrar noutras marcas, noutras bíblias do métier. Primeiro, chá. O chá obrigatoriamente tem taína, a cafeína do chá, e é proveniente da planta do chá. É redundante o que eu estou a dizer, mas é mesmo isto. E a planta do chá, em termos internacionais, podemos encontrar 3 tipos de camélias. A camélia sinensis, que é aquela que nós encontramos mais nos Açores. A camélia cambodgiana, como o próprio nome indica, nomeadamente na região do Camboja. E depois a camélia assâmica, que é aquela que é mais produtiva, normalmente vamos encontrar no ecossistema indiano. São 3 camélias, todas elas que vão permitir termos chás nas várias dimensões. E naquilo que é a linha temporal, numa primeira fase escolhemos chá branco, numa segunda fase escolhemos chá verde e numa última fase escolhemos chá preto. Mas é tudo proveniente da mesma planta, colhida em momentos distintos e com processos de secagem, fermentação e oxidação distintos. Arrumamos a gaveta do chá. No lado oposto temos as infusões e as tisanas. Em momento algum têm taína, ou seja, podem ter matérias-primas muito diversas, não pode ter nenhuma camélia sinensis, assami ou cambodgiana, ou seja, não pode ter taína, não pode ter cafeína do chá. Na interpretação de infusões com história, as infusões são combinações de várias plantas aromáticas, cidreira com hortelã, com camila, whatever. Nas tisanas combinamos plantas aromáticas com outras matérias-primas, como por exemplo fruta desidratada, como por exemplo especiarias e outros condimentos que nós poderíamos utilizar. O que é que caracteriza uma e diferencia dos outros? As infusões e as tisanas nunca têm taína, os chás têm sempre taína. As infusões, no nosso entendimento, é a combinação de várias plantas aromáticas. Nas tisanas temos outras matérias-primas. O que é que podem encontrar noutras bíblias do métier? O que é que podem encontrar noutras marcas? Infusões são monovarietais e tisanas são blends. É possível que assim seja, e vocês, como têm esta visão de 360 graus do mercado, para depois não ficar confuso, nós temos a obrigação de partilhar isto convosco. Está bem? Há uma dúvida relativamente a isto? Porque muitas vezes o que nós encontramos é que as pessoas acreditam que as infusões e os chás são sempre a granel e aquilo que depois está nas saquetas não é infusão nem chá. Ou seja, a forma como chega a vocês não identifica rigorosamente nada. Eu posso ter um chá de saqueta como posso ter um chá de granel. Eu posso ter uma infusão de saqueta como posso ter uma infusão de granel. Está bem? Já vos falei do chá de A Amália, que efetivamente tem uma base de preto, e agora falamos do próximo chá. Para nós é sui generis, é um chá preto com cacau e menta. Cacau. Fava de cacau. A fava, o invólucro. Nós, mais uma vez, é o aproveitamento de um subproduto. Isto é, a indústria de cacau utiliza a fava propriamente do cacau e depois liberta este invólucro exterior, que é aquilo que nós vamos aproveitar para fazer este chá. Ok? Estamos numa referência que tem produtos que não são nacionais, enquanto no A Amália temos 100% de produto nacional, aqui temos efetivamente o cacau que não é nacional, não é? É fácil vocês perceberem, e o chá preto nós o utilizamos aqui é proveniente do Vietnã, é uma combinação também sui generis que nós trazemos do Vietnã. 95% do produto que... Da parte da boca. Mas há estas partes todas dos óleos de bacalhau, da viscosidade que está presente, mas que é muito gira depois de ser conjugada também com a parte dos amidos todos dentro da batata. E desta forma conseguimos ter um lado dentro da infusão que nos traz até uma conjugação com algumas notas cítricas, de algumas laranjas, de alguma parte de casca de limão, de fruta branca, de casca branca, aliás, mas que de facto acaba por trazer aqui uma conjugação, na minha opinião, bastante interessante. Voltando às atenções, pois é tudo docinho, já comeram todos, não é? Portanto, okay. É fácil, não é? Voltando às atenções então para esta panacota, o que é que fomos à procura, ou o que é que se pensou de alguma forma? Foi que realmente estamos a ir atrás daquilo que é um chá preto. Daquilo que nós sabemos, regularmente faz-se a conjugação deste chá preto com os leites, não é? Ou vai-se buscar para conjugar os amargos com estes lados mais lácteos, e não há nada, talvez, mais láctea, haverá, mas enfim, foi a escolha aqui de ir atrás de uma panacota que nos traz precisamente esse lado todo das natas cozidas e que na verdade estão aqui presentes. E portanto fazemos esse paralelismo por um lado, acabamos por balançar aquilo que está na parte da prova da boca, mas por outro lado também temos este lado todo do cacau, da parte chocolatada
que está presente na infusão, que acaba por trazer não só até um lado mais amargo, no fundo, mas um lado muito sensorial do nosso cérebro, não é? Porque é giro, porque todos nós temos esta ligação, ou acabamos por ter esta ligação com a parte do chocolate. E, portanto, há aqui um lado emocional também neste lado de prova que é importante e que falámos sobre ele dentro daquilo que temos vindo a explorar. Sempre, sem dúvida, ir atrás destas crocâncias, não é? Acabamos por trazer este lado crocante, porque eu acho que é sempre bom de aliar esta sensação gorda do prato com algo que nos faça trabalhar o cérebro. E trabalhar o cérebro é precisamente sentirmos o estalar, portanto, dentro da boca. E aqui acabamos não só por ter esta ligação, nem tanto de sabor, mas quase de som, não é? Então, abordamos aqui vários temas, não é? Por um lado, a prova é uma verdade, por outro lado, o lado emocional e, por outro lado, um lado sensorial que nos leva atrás desta crocância. Estamos quase a chegar ao vinho. Estamos já a preparar a última? Não. A penúltima. A penúltima, não é? Sim. Já perceberam, não é? Por os meus 20 anos estive ligado ao ensino, o tema do feedback, não é? Da interação é importantíssimo. Partilhem mais sensações, texturas, funciona, não funciona, gostam, não gostam, o que é que mais gostaram, o que é que menos gostaram. O aroma do chá é super cativante e o pairing é perfeito. Muito bem. Temos que perguntar ao professor, na panacota temos também notas de café? Sabemos mais? Sim, sim, sim. Muito bem, muito bem. Funciona bem. Podemos voltar. Funcionou. Mais feedbacks. Temos pessoas de cozinha, temos pessoas com vários perfis. Ficamos aqui com um menu de assinatura, não é? Já quase. Identificam-se, não se identificam, se cruzassem, se juntassem e fizessem aqui uma task force da equipa de cozinha com a equipa das canções, seguiam esta linha, faziam diferente, o que é que trariam? Partilhem isso, essa reflexão em direto. Eu acho que esta combinação também foi boa. A questão do chá ser... Eu no início achei forte, vou ser sincera, acho que não eu beberia se fosse só o chá. Sim. Mas depois que provei o pairing ficou uma combinação muito boa e a junção dos dois também está muito bom. Este comentário é delicioso. Aquilo que... podes repetir, por favor? Sim. Eu disse que a junção dos dois, tanto o pairing como do chá, ficaram incríveis. Portanto, se fosse a combinação... Sozinho não funcionaria tão bem para si, não é? Uhum. Um dos grandes objetivos que estamos cá hoje para partilhar convosco é efetivamente para trabalhar o tema dos pairings. E todos nós, lendo, percebendo, gastronómicos ou não gastronómicos, há muitos pairings não alcoólicos, mas se contarem, vão ver que há muito poucos, se contarem pelos dedos, tea pairings, ou seja, fazer pairings de infusões, chás e tisanas. Muitas vezes depois vamos novamente introduzir açúcares, vamos introduzir outros produtos, está certo, ou seja, quem pensou fez o melhor que sabia, tendo em conta aquela visão. Nós acreditamos é que podemos fazer tea pairings, que é uma linha ou uma sublinha dos pairings não alcoólicos, e essa é a nossa vocação. Agora, se pegarem numa das nossas infusões e colocá-la na mixologia e fizerem um mocktail, também vai funcionar, é espetacular. Mas os tea pairings, para aquilo que é a experiência gastronómica, isto é, 0 calorias, trabalhar estas texturas, estas intensidades, com conforto gástrico, conseguimos fazê-lo sem ter de ter muita sabedoria, que não seja a técnica e o conhecimento dos copos, como o André já partilhou, e o conhecimento daquilo que a equipa de cozinha faz, que é fundamental. Isto é, perceber aquilo que os meus colegas na cozinha estão a construir, para eu também na sala perceber aquilo que vou propor. E tudo isso tem que funcionar. Este comentário é delicioso porque a vossa colega dizia que o chá, isoladamente, dificilmente o beberia, mas no pairing funcionou. Que é esse o foco hoje. Nós podemos voltar daqui a um mês falar só das infusões pura e simplesmente, sem o pairing. Hoje aquilo que nos trouxe cá foi os pairings, ou seja, os tea pairings, as harmonizações com infusões, chás e tisanas. Eu tenho uma questão. Força, Sim, força. claro. Sobre o vídeo, se é possível, se tinha Uhum. Põe à numa frente. situação, fazer aqui alguma alternância Sim, com Com o chá. infusão, ou com a infusão. entre vinho e doce, ou se é assim pensar,
libertar Poderá isto. ser pensado se faz sentido numa linha de... Sim, sim. Faz muito sentido. E é muito isso que defendemos. Na verdade, nós vamos e estamos também a descobrir um bocadinho esse mesmo tema. Mas o que é facto é que, se por um lado, e andando um bocadinho mais para trás, eu gosto sempre de ir para trás um bocadinho aqui na história, se percebemos que o vinho e o prato criam uma segunda dimensão, um vinho, um prato e uma infusão criam uma terceira. E, portanto, há esse caminho ainda todo para fazer. E o que é facto é que nós, se escolhermos bem a infusão, se escolhermos bem o vinho que vem antes ou que vem depois, isto é importante que depois que aconteça, como em tudo aquilo que são ligações, nós conseguimos que um venha a ajudar o outro. Eu vou-vos dar o exemplo, um bocadinho à semelhança daquilo que fizemos aqui hoje. Nós começámos com uma infusão de menta, precisamente para abrir o vosso palato, não é? Todos nós já ouvimos falar no limpa-palato entre o peixe e a carne, não é? Que é uma coisa que já caiu um bocadinho em desuso, mas existe. Pensem um bocadinho desta forma quando pensamos em conjugações e quando pensamos em vinhos e quando pensamos precisamente nesse tipo de pairings. Vamos abrir o palato para o vinho que vem a seguir e podemos ajudar desta forma, deixando lá mais qualquer coisa, não é? E sim, sem dúvida que sim, faz todo o sentido essa alternância, esse descanso é ótimo, não é? Porque de facto há uma tensão grande quando fazemos um pairing muito grande de vinhos, à semelhança daquilo que partilhou e acho que é um bocadinho do âmbito geral, e isto sem dúvida é uma opção, uma solução, um caminho também a fazer e a descobrir. Mas carece muito de fazer a prova, uma vez mais, que é provar bem a infusão, porque isto pode correr muito bem como pode correr muito mal, não é? É provar bem... Sempre qualquer coisa que fica na nossa boca e vai Fica, influenciar. sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Uma coisa gira que vamos provar ainda depois no final desta temática toda tem a ver com um vinho feito com uma das infusões. Portanto, aí vamos perceber se as coisas funcionam em conjunto realmente ou não. Este já vem quase que misturado. Mas sim, faz todo sentido e cada vez abordar mais isso. Estas linhas todas que temos de orientação de conjugações, de pairings, são aplicáveis, portanto, às infusões, às plantas, às notas aromáticas que lá estão. E carece muito, eu estava aqui a pensar, só partilhando um bocadinho também convosco, este pairing de hoje foi criado nós os dois no carro, recebemos do Algarve, portanto cá para cima, e fomos falando e fomos escrevendo, mas carece muito não só de ir atrás daquilo que está escrito nos livros, não é? E carece de experienciar e carece de perceber efetivamente se as coisas depois funcionam ou não, porque nem tudo aquilo que está, às vezes permitam-me esta expressão, mas nem tudo às vezes o que está no livro depois funciona na prática. Mas carece também de ter pessoas muito esforçadas, porque é isto que vimos aqui, que reproduziram excelentemente aquilo que foi passado e foi muito bem passada a informação, e isso é sempre também um tema muito pertinente e muito importante. Mas sim, desafiar um bocadinho aqui as regras, não é? Não é isto só atrás de doces com doces, salgados com salgados, de amargos com amargos, e experienciar aquilo que são os opostos e ver se funcionam depois no final ou não. Eu gostaria de voltar ao início daquilo que foi a intervenção do vosso diretor. Efetivamente, eu e Infusões com História, há 3 anos consecutivos que somos os parceiros do Ir com Cedo ao Pote, do chefe Renato Cunha. Para além de adorar, em termos de ser humano e a perspectiva que o chefe Renato traz, há algo para mim que é inquestionável: o treino. Eu, durante 3 anos, 10 edições por ano, nunca fiz menos do que 50 litros de infusão por edição. Implicou muito treino, com pratos muito diversos, desde ratatouilles a leites cremes, e isso foi um treino incrível que nos permite agora, de uma forma muito mais simples, fazer pairings, construir pairings, falar de texturas. Isso é possível com treino, é preciso fazer muitos litros para nós chegarmos a isso. E depois não ignorem que o tema da água é o fundamental. As plantas são as plantas, mas a mesma combinação com uma água completamente diferente, garantidamente vocês têm um perfil completamente diferente. Nós, nas nossas masterclasses, temos momentos de olhos vendados, a mesma infusão, mudando a água, damos a provar às pessoas, as pessoas juram a pé juntos, são infusões diferentes, porque efetivamente a água tem um peso tremendo. Também vou-vos dizer que em Portugal temos das melhores águas do mundo para fazer infusões, chás e tisanas, nomeadamente as de origem granítica. Pensem em Fastio, pensem em Serra da Estrela, pensem em Caramulo, pensem em Serra de Marão, pensem em Serra da Gardunha, pensem em Glaciar. Temos das melhores águas do mundo e nós trazemos players internacionais cá, damos a provar e efetivamente eles validam que as nossas águas são excepcionais. Estamos muito orientados para aquilo que é o pH, estamos muito orientados para aquilo que são marcas estrangeiras, nomeadamente francesas ou italianas. Mais uma vez, olhem para aquilo que é nosso, porque efetivamente temos águas excepcionais
E o principal ingrediente, a principal matéria-prima de uma infusão, de um chá, uma tisana, é água. E qual é a vantagem quando eu vou trabalhar com o Renato e com a sua equipa? É que eles efetivamente têm uma água de origem granítica, porque tem um poço, tem uma extração lá que é excepcional. Então, eu não só tenho o privilégio de acompanhar estes eventos ano após ano, como me permite treinar, como me permite construir aqui pairings muito diversos. Vejam, o vosso diretor tem uma bagagem tremenda. Se fez o clique num evento que não conhecia o Miguel de lado nenhum, imagina a quantidade de pessoas que passaram por lá, que iam para beber vinho, mas começaram a provar infusões e que combinaram e que no final foi uma experiência incrível. Os vinhos fizeram o seu papel, mas também foram complementadas com infusões. E fazemos isso de norte a sul do país, de este a oeste e também levamos para o estrangeiro. É algo diferenciador. Fica essa partilha também. Desculpe, depois de fazer uma infusão, ou este ano, posso fazer novamente a infusão? Trai alguma coisa ou não é mesmo... Não é para subir o chá. Eu estou a falar nisto porque às vezes eu fazia as infusões para o cliente, depois um bolo vazio com a parte da infusão, estava a colocar água quente, fazia uma infusão diferente, para aproveitar, para fazer a mixologia, águas aromatizadas, aproveitar para fazer alguns tipos de ice teas, estamos a falar numa coisa que leva, tem que tomar um bocadinho de açúcar, não é? Eu estou a perguntar se é possível, com algumas plantas é possível, agora com os vossos infusões é possível. Pergunta excepcional, obrigado. Duas respostas. A primeira tem a ver com aquilo que é a base. Nas infusões e tisanas só uma extração, nos chás mais que uma extração. Primeira resposta. Se os chás forem de maior qualidade, podemos ir até 7 extrações. Nós temos chás brancos em que podemos ir até 7 extrações. O que é que fazemos de extração para extração? Aumentamos meio minuto. Na primeira é X mais meio minuto, X mais 1 minuto e assim sucessivamente. Nas infusões, uma única extração. Eu sou muitas vezes convidado para fazer pairings, como hoje estamos a trabalhar pairings. Imagino todo este produto nós reidratamos, chegámos à cozinha, guardávamos em covete e, em bom rigor, amanhã pode estar num jus, como pode estar num bolo, como pode estar depois numa água aromatizada. O que é que nós temos que perceber? Que efetivamente há plantas que vão funcionar melhor do que outros. De uma forma muito simples. Infusões faço uma extração, chás posso fazer mais que uma extração, aumentando meio minuto para meio minuto. O produto eu posso reaproveitá-lo para várias finalidades, antes de ir para os resíduos verdes, e depois tem muito a ver com a sensibilidade aromática, aquilo que é a minha expectativa. Ter atenção com os amargos. O maior risco que nós temos quando fazemos a reutilização são os amargos, e os amargos é que afastam as pessoas da prova, e é aí que entram os açúcares para colmatar os amargos. Então, tudo isto tem uma tecnicidade. O que é que vos convido a fazer? Treinem, provem para ajustar, para que efetivamente façam um bom serviço e que aproveitem ao máximo o valor das plantas. Espero ter respondido. Mais algum comentário? Podemos pôr agora a sair o nosso último momento? Sim, estamos prontos? O último momento, vamos já antecipar. Isso. Se tiver... Isso. O último com comida. Sim. Porque o João tinha ficado a falar com o vosso chefe se conseguimos umas minhardis ou não, para o final. Pronto, então é o último com comida, é isso, sim, é isso. Certo? Estamos alinhadíssimos? Sim. Esta última combinação com comida, vocês vão encontrar a infusão também no vosso prato, ok? A equipa de cozinha trabalhou a infusão também no prato e a ideia é fazermos esta associação. A pergunta que foi feita acaba por estar alinhada com o timing. Agora... Então, respondo primeiro à vossa colega, que pergunta se todas as infusões, chás e tisanas são feitas à mesma temperatura, e a gente responde sim. Operacionalmente, fechamos tudo a 90 graus. O que é que depois nós manipulamos? O tempo de extração. Ou seja, nas infusões vamos extrair a 6 minutos, nos chás vamos extrair a 3. Se formos fazer uma segunda, a 3,5, se formos fazer uma terceira, a 4 e assim sucessivamente, ok? Mas em termos operacionais, eu estou aqui a interagir convosco e os nossos jarros com controle de temperatura estão sempre estabilizados, estão sempre a 90 graus. Vocês podem estar a fazer o serviço de sal e não precisam estar sempre a manipular 90, 80, 70, 100, está sempre a 90 graus. O que é que depois nós vamos controlar é a ampulheta, se vai extrair a 6, se vai extrair a 3. Ou seja, em grosso modo, eu só tenho uma variável para controlar, porque a dosagem é a mesma, 10 gramas por litro, a temperatura é a mesma, 90 graus. O que é que eu vou manipular? Apenas vou controlar o tempo de extração. Torna a operação muito mais simples, ok? Se não fosse assim, e nós já fomos diferentes, e isso é a nossa humildade que vos permite partilhar, a operação fica mais complexa. Assim permite-nos fazer eventos com 50 litros, 60 litros, 70 litros, de uma forma muito clean, muito tranquila e com uma operação muito fluida. Estávamos a falar então daquilo que vocês têm neste pairing. Infusão Diamante, Tília, Lúcia Lima, Malva Silvestre e Malva Rosa.
E no sorvete tem também essa mesma infusão, ou seja, nós também quisemos trabalhar aqui o tema das infusões de comer, porque as infusões também se comem, isto é, podemos pô-las nas mãos do chefe de pastelaria ou da chefe de pastelaria e trabalhar essa dimensão. Vocês vão encontrar na taça e no sorvete exatamente as mesmas plantas. O que é que aconteceu? Para fazer o sorvete a extração foi diferente e a gramagem também foi diferente, mas a matéria-prima é exatamente a mesma. Feedback? Funciona, não funciona? Podemos voltar amanhã? Tenho que dar os parabéns à equipa de cozinha, eles Sim. fizeram um trabalho brilhante. Temos ali uma questão para ser colocada. Então, a nossa perspectiva não é que quando nos convidarem é abrir-vos o horizonte, trabalhar em copo e em taça. A probabilidade de vocês amanhã irem para a operação e terem taças em grés, em porcelana, mais fina ou mais grossa, é muito grande. E têm que ter esta sensibilidade de perceber o porquê que um acessório está e o porquê outro acessório está e a plasticidade de um e de outro. E também, é inquestionável dizer-vos que também tem como objetivo valorizar o copo. Porque vocês agora, ao contactar com a chave, vão perceber que ela é muito mais grossa, a saída é diferente, o contacto é diferente, isso tem um peso muito grande. André, queres falar do tema da porcelana da China? O André conta muito bem esta história. Fala sobre este tema da porcelana da China. Todas as nossas avós e bisavós, quando faziam o melhor chá, traziam normalmente a porcelana da China. Porquê? Muito fina, muito leve, que é aquilo que nós encontramos no copo. Quantas vezes encontramos esse setup nos hotéis e nos restaurantes? Poucos, muito poucas vezes. Entretanto, estamos, e bem, e o Lourenço representa marcas fantásticas de grés, de porcelana, esteticamente muito giras, fazem o seu papel, mas em termos de experiência, depois para o contacto com os lábios, são mais grossas. Encontramos agora marcas que estão a chegar ao mercado, tenham este cuidado com a leveza ou com a finura, mas é isso mesmo. Para terminar o meu argumento, dizer-vos também que o objetivo de colocar agora a taça é aquela abordagem mais clássica. Vocês podiam ter feito o vosso menu todo com vinhos e chegava ao final e normalmente aparece o escansão, o chefe de sala a servir o infusão, o chá ou a tisana, mais ou menos em paralelo com o café, e onde é que é servido? Numa taça. Então quisemos trabalhar estas várias dimensões e também ouvir-vos, se preferiram trabalhar com o copo ou se preferiram na chávena, vantagens e desvantagens daquilo que vos dissemos até agora. Acho que no copo é uma experiência totalmente diferente, e tem outra visão, as infusões, e acho que colocamos aqui. O vosso colega estava a partilhar que efetivamente no copo tem outra visão, outra sensibilidade e outra percepção de valor. Obrigado. Mas é porque não é um copo qualquer, não é? Por causa disso. Mais comentários? Mas sim, há muito isto, só enquanto partilham também connosco, mas há muito isto, não é? Temos esta sensação de estar no sofá com uma chávena que não sabemos muito bem onde é que a pomos. Se passarmos isto tudo para um copo é ótimo, não é? Estar a ver um filme. Também é ótimo estar a beber um vinho, atenção, também gosto muito. Mas há esta opção também que pode ser bastante viável e que nos abre aqui outras gavetas também. Estamos a aproximar agora do último momento. O último momento é um trabalho de parceria com uma empresa e uma pessoa em concreto por quem temos muito carinho, o Pedro Martins, da Quinta dos Castelares. Nós, em bom rigor, há 3 anos fomos fazer uma cerveja à Áustria, com uma das nossas infusões, que tinha poejo, videiro e oliveira. Há 2 anos, com o Tiago Macena, na No Rules, fizemos o primeiro vinho com notas aromáticas de infusão. Aí trabalhámos o tomilho Bela Luz, o louro e a nogueira, no Dão, em Nelas. E na Vindima do ano passado, em 24, fizemos um Pinot Noir com o Pedro Martins, na Quinta dos Castelares, em que trabalhámos a própria infusão da Quinta dos Castelares, que nós também já vamos dar a provar, mas acima de tudo tem muita erva peixeira, tem Lúcia Lima, tem freixo, plantas emblemáticas lá de Freixo de Espada à Cinta. Convido-vos a ter os 2 copos disponíveis, limpos, cleanos, porque não vão ter o vinho com a infusão e no outro vão ter a infusão para vocês poderem desfrutar. E o André vai falar mais sobre tudo isso. E é esse o momento de fecho da nossa partilha. Eu vou-lhe pedir para tirar o vinho, sim, para não tenho que saber se é 20, se é 30. Só setosa. Isto é uma ação setosa. Sim.
disponível. André, queres cerveja ou vinho? Não. Primeiro a infusão? Ao mesmo tempo. Pronto, e uma das coisas que tinha comentado e partilhado aqui convosco tem a ver com este lado dos ecossistemas todos circundantes daquilo que é a parte dos vinhos. E partilhar um bocadinho também este lado de experiência que vou absorvendo, um pouco do contacto que vou tendo com os produtores, com outras maneiras também de abordarem aqui o lado dos vinhos. E de facto nós quando eu vos falava há pouco, quando olhamos para a vinha, e muito atrás deste lado mais sustentável, não é? Que todos nós vamos atrás e que já percebemos que se não fizermos nada vamos de alguma forma deixar de ter autenticidade e vamos deixar se calhar de produzir aquilo que é tão nosso e que é tão identitário daquilo que é o nosso território. E neste sentido, quando olhamos para uma vinha, olhamos muito para a necessidade de termos uma floresta perto, de termos vários tipos de plantas por perto. E o que é facto é que, em conversa aqui com a Filipa Pato, por exemplo, aqui na região da Bairrada, a determinada altura, numa visita que fiz com ela pelas vinhas, fui vendo, olha, agora plantei aqui um medronho, agora plantei aqui um cato, e tudo aquilo tem o seu quê e tem a forma de ter e de existir, portanto, junto da vinha. E quando falamos sobre isto, falamos sobre aquilo que é algumas doenças que atacam a vinha, mas que, na verdade, estamos todos muito preocupados em erradicá-los, não é? E deixarem de existir nas nossas vinhas, mas o que acontece é que, de facto, não vamos conseguir extingui-los, mas vamos, de alguma forma, conseguir ou ir atrás de conviver com eles. Eles são necessários que existam, na verdade. Nós não queremos é que eles estejam na vinha, que estejam um bocadinho mais ao lado, que é para não darem cabo das nossas uvas. E quando temos este lado todo de plantas e quando vamos atrás de conjugações, que dá-me um gosto enorme, um prazer enorme de fazer um blend característico de determinada casta, é muito daquilo que anda à volta de determinada vinha. Se construímos aqui, por exemplo, um blend que nos vai levar para um loureiro, ou para uma casta de loureiro aqui da região dos vinhos verdes, nós acabamos por ter aqui notas que nos levam para até para algum louro, não é? Para ter aqui um lado com algum mel, com algumas notas de flores brancas, e isto são tudo plantas que na verdade coexistem e estão em volta das vinhas. E este lado tão fascinante daquilo que é o lado das plantas traz-nos precisamente esta nossa percepção. E o que é facto, isto para vos dizer que realmente as coisas boas e más têm que existir, mas todas elas, de alguma forma, em equilíbrio. Isto para chegar ao quê? Para chegar que a Infusões com História, de alguma forma, não é única e exclusivamente focada no não álcool, não é? Como ouviram há pouco, fez-se esta cerveja na cervejeira mais antiga da Áustria, que veio, na verdade, desdobrar e ir atrás de aquilo que é a elasticidade que temos também na parte das plantas, mas não ficando por aí, vamos atrás da parte dos vinhos e traz esta conexão tão grande, portanto, agora dentro de um líquido que já foi feito, portanto, desta mesma maneira. E o vinho que trazemos aqui para fazer a conjugação, eu pedi aqui ao Miguel para termos o vinho e a infusão lado a lado. É verdade que vamos ter aqui temperaturas diferentes e vai-nos fazer ainda mais trabalho naquilo que é a prova. Na verdade é a segunda vez também que estou a provar aqui este vinho, mas é um vinho que ainda vem desafiar mais algumas coisas, porque estamos aqui a Quinta dos Castelares, estamos aqui na região do Douro, vamos buscar uma casta que não é da região do Douro, que é um 100% Pinot Noir, vamos buscar uma forma de fazer este vinho que nos leva a fazer uma primeira infusão da barrica e depois retirar de lá o líquido, retirar de lá a infusão e depois colocar o vinho a estagiar, e leva-nos a ter aqui várias percepções diferentes. Por um lado, vamos ter não vamos substituir o vinho como ele naturalmente se faz e como ele naturalmente existe, vamos ramificá-lo e ter aqui uma outra abordagem e ter aqui uma outra forma de olhar. E neste sentido, vou-vos deixar um bocadinho para o vosso lado a vossa percepção, mas a ideia é irmos atrás e pedia-te, Miguel, que descrevas só aqui a infusão, quais é que são realmente as plantas todas que cá estão dentro, porque a ideia, se eventualmente quiserem escrever, é quando estiverem a provar o vinho, vão encontrar isto tudo e mais qualquer coisa que será característico, portanto, daquilo que é a casta da casta de Pinot Noir.
Então temos, como eu vos disse, uma erva peixeira, o hortelã da Ribeira, uma menta emblemática do Douro, acima de tudo utilizada para condimentar o peixe do rio, mas nós gostamos muito de trabalhar em termos de infusão. Depois temos freixo, temos urze, temos carqueja, temos folha de videira e folha de oliveira. É isso que vocês vão encontrar neste blend. Foi exatamente o mesmo blend que eu fiz, cerca de 300 litros, para depois verter numa barrica. Como devem de imaginar, passei há umas horas a fazer a infusão para depois fazer este trabalho de aromatização. Estás do teu lado mais junto ao copo de água. Sim, estes três já podem. Falar-vos também que até o momento nós utilizamos sempre uma extração direta, ou seja, fiz sempre uma extração simples, ou a 3 ou 6 minutos, consoante fosse um chá ou se fosse uma infusão. Nesta última eu utilizo a técnica de batonagem, é o mais simples, isto é, faço uma primeira extração, adiciono mais água, adiciono mais plantas e depois faço aqui um movimento. Ou seja, a ideia é que a complexidade aumente porque tem níveis de extração também distintos no mesmo blend, a fazer um blend com técnicas de extração distintas. Eu posso manipular tudo isto e muitas outras variáveis para depois ir de encontro àquilo que a cozinha preparou e isso para nós é particularmente importante. Não é algo fechado, é algo muito dinâmico e isto revela também a forma que nós encaramos todo este trabalho. Alguma vez tinham ouvido falar nestes trabalhos que nós temos vindo a fazer de vinhos com infusão? Mesmo os especialistas, os escansões, não? Então, a primeira edição esgotou num mês, é um trabalho do enólogo Tiago Macena, que vocês sabem que é sócio do Cláudio Martins, desapareceu do mercado em cerca de um mês, por isso admito que não tenha chegado a muitos de vós, também o número de garrafas era reduzidíssimo. Este blend que agora vos estamos a servir por parte da Quinta dos Castelados, um trabalho de Pedro Martins, foi apresentado pela primeira vez no evento dos Irmãos Peixoto, no Open Day, e que também surpreendeu os presentes, e estamos a falar de muitos especialistas da área dos vinhos. Ele ainda não está rotulado, vocês são os segundos a provar, têm esse privilégio, será rotulado agora nos próximos dias e chegará ao mercado também nos próximos dias, mas tendo em conta este carinho que temos com o vosso diretor, com a vossa instituição, creio que fazia muito sentido premiar-vos também com esta prova antecipada de um produto que ainda nem sequer está no mercado e falar-vos sobre isso e todo o storytelling que está atrás e toda esta disrupção que nós queremos fazer com a combinação de infusões e com vinhos. Quanto é que tempo é que fica a infusão na barrica? Essa é uma pergunta para 1 milhão de euros. Neste caso em concreto ficou 8 semanas, com muita batonagem pelo meio. Ela fica então com uma própria erva, não fica só líquido? Só líquido. Não, fica o líquido e sai. A infusão entra e sai. Sim, aromatiza só a barrica e depois entra o vinho. Sim, entra só o líquido. Sim. Certo, só o líquido. Sim. Isso mesmo. Ainda não tem nome. Agora podemos chegar, se calhar, numa lateral, ou podemos pôr aqui, mas já não vamos utilizar mais. Sim, fim. Mais uma garrafa? Está aqui. Não está. Sim, são nossos. Está ali na mão. Chega. Por favor, naquela mesa de apoio. Sim. Faço ideia. Estes dois, depois esperamos mais um bocadinho. Teoricamente deve ligar com a infusão. Podes levar, sim. Vamos esperar que até o fim da ampulheta. Aquilo que depois quero é que voltes a passar e que voltes a colocar um pouco mais de conteúdo. Está bem? André, tens infusão? Queres infusão? Quero. Sim, daqui. Se não é preciso. Ainda não está. É preciso mais? Espera só mais um bocadinho. Sim. Não, ele tem uma garrafa aqui. Quantas pessoas faltam?
podes levar. Fazes uma ronda e voltas a colocar só um bocadinho. Bora. Isso. Sim. Esse aqui é o mesmo? Não. É o mesmo, a garrafa é diferente, mas é o mesmo. Santinho. Mas a garrafa oficial vai ser aquela? Não Sim. sabemos ainda, talvez. Sim. Não há rótulo, não há nome, certo? Já tens nome? É aquela, é aquela. Então Sim, já sabes sim. mais do que eu. Eles têm um Rosé de Pinot. Tem. Eu trabalho bastante bem a gama de castelares. E a garrafa só que é transparente. É. Esta aqui beneficiamos realmente que seja uma garrafa um bocadinho mais escura, precisamente para não, em termos de evolução. Bem, os vinhos também beneficiam, se assim o for. A questão dos rosés é que são mais vendáveis realmente pela parte da cor, pelo olho. Estavas a comentar, tens nome já para o vinho? Não. Não. Sim, Mais ou temos menos. algumas propostas. Podes deixar aqui, sim. Voltas a fazer uma ronda com este? Ou O voltas a primeiro, servir ele o- se calhar iria pela questão da temperatura e iria pelo vinho e depois para a infusão, sim. Sim. E pela questão do álcool também. Então, feedback, quem já provou, quem já sentiu. A infusão é incrível. O vinho é estranho. Porquê da casta de Pinot Noir para fazer isto? Ou foi ele que decidiu? Foi o enólogo que escolheu, tendo em conta o perfil aromático da infusão. Sim, sim. Era gira a parte da contextualização portuguesa, com uma casta. Também emblemática portuguesa. Sim. Havia vários caminhos a seguir e depois. Sim. Qual é a casta? É Pinot Noir. É 100% Pinot Noir, sim. O aroma, o nariz, a acidez, isto realmente depois com o tempo. Sim, e acima de tudo, do ponto de vista gastronómico, não é? Façam já. Não temos pairing, não é? A ideia era terminarmos assim, mas imaginem as combinações que poderiam fazer, com este vinho. Sim, mas acima de tudo, também não, além disso, também não temos noção de provar coisas deste género. Ou seja, para nós é muito esquisito logo à partida, não sabemos bem, não temos opinião formada, não é? Na verdade, em relação a isto. Eu gosto-me sempre de centrar aqui em 2 ou 3 pontos, que é algo que é muito atual, caímos atrás da acidez, caímos atrás de frescura, e isso está cá. De termos a componente aromática que não seja, na realidade, que não passe por cima de tudo o que lá está dentro, e aqui também está em equilíbrio. Temos a parte da madeira que na verdade está cá, mas passa também bem despercebida. Talvez lhe dê até aqui alguma untuosidadezinha, um bocadinho a mais na boca, que é interessante. Desafia pelo lado da cor, acho que foram um bocadinho conservadores em relação à cor. Estavam talvez aqui algum medo que evoluísse em tons muito carregados. E temos na verdade até conseguiram aqui uma cor bastante atual, um vinho filtrado, sim, mas muito com esta componente de mesa, de comida e de pairing, e talvez não tanto sozinho, porque acaba por fazer esta expressão mais acre, não é? em termos de prova. No entanto, acho que é muito giro, é algo novo também para descobrirmos, não é? E se por um lado olhamos para as infusões nos copos, de repente olhamos aqui para os vinhos também de uma outra forma e para a elasticidade toda que isto traz. E de facto é muito interessante, pensem vocês que e falamos muito em pairings, não é? Aqui, se tivermos uma infusão no meio, se tivermos um vinho com infusão no meio e depois um vinho, temos aqui 3 momentos excepcionais, de valor acrescentado e com produtos e diferenciados e muito diferenciadores. Eu queria recuperar as palavras do vosso colega do ponto de vista aromático. Esta infusão por si só é excepcional, mas a técnica como a extraímos também potenciou as notas aromáticas. Ou seja, eu com o mesmo blend, eu com as mesmas plantas, ou nós com as mesmas plantas, posso lhe dar mais componentes voláteis ou menos componentes voláteis. Mais intensidade ou menos intensidade. Esta é magia, ou seja, vocês têm um ingrediente que é a água, tem outro ingrediente que é o vosso blend, as vossas plantas e outras matérias-primas, a forma que vocês o trabalham pode resultar em perfis muito distintos. Esta é a mensagem que a gente também vos quer passar, porque em bom rigor vocês praticamente podem fazer um pairing praticamente só com o mesmo blend, trabalhado em intensidades diferentes, temperaturas diferentes, em copos diferentes e já estão a fazer um trabalho excepcional. Isto é efetivamente trabalho, muito trabalho de casa, muito trabalho de ensaio, não é preciso muito mais do que isto, pensar na água, no blend e nos copos. E com isto, perceber aquilo que vai acontecer com a combinação do prato ou dos pratos.
Antes de terminar, creio que estamos alinhadíssimos do ponto de vista horário, isso também para nós é motivo de grande satisfação. Queria-vos só falar sobre o tema da sustentabilidade. Convidam-me muitas vezes, a mim, ao André, a Infusões com História, para falar sobre sustentabilidade. Nós falamos sobre 3 áreas da sustentabilidade. A primeira é ambiental. Efetivamente, nós trabalhamos muito o refill, trabalhamos muito o papel reciclado, não trabalhamos com plástico, não trabalhamos com alumínio e trabalhamos em circuito direto. Ok? A económica. Não só queremos tornar isto um modelo de negócio rentável, como também deixar dinheiro na economia local. A economia local somos nós. E a terceira é a identitária. Aquilo que vos trouxemos hoje aqui são plantas que muito provavelmente vocês já conheciam e voltaram a contactar com elas, ou alguns de vocês nunca ouviram falar. Estamos a falar das malvas, estamos a falar de carqueja, estamos a falar de urso, estamos a falar de erva peixeira. Se nós não preservarmos isso, se nós colocarmos no circuito novamente, vão desaparecer. E aquilo que vai acontecer continuamos a ter só o Earl Grey, continuamos só a ter o English Breakfast, que nós também comercializamos, percebemos o papel deles, continuamos a ter só os peppermints da vida, os hortelãs pimentas da vida, esquecemos que há muitas mais hortelãs, esquecemos que há muitas mais plantas, e quando nós falamos de sustentabilidade também falamos desta diversidade, porque se nós estivermos muito nos monovarietais, se tivermos hectares e hectares de camomila, se tivermos hectares e hectares de hortelã-pimenta, o ecossistema fica todo desequilibrado. Então a nossa ideia é sempre trazer esta mescla de mantos distintos que se complementam, que atraem insetos distintos e que mantêm tudo isto equilibrado, que é aquilo que a natureza nos dá. Sempre na perspectiva de também reaproveitar. Nós não plantamos olival para colher folha de oliveira. Os players da indústria do azeite plantam e têm olival centenário, bio, colhem a azeitona, nós passamos depois para colher as folhas para secar para fazer infusões. Ninguém vai plantar vinha para nós fazermos infusões com folha de videira. Os players que trabalham em modo bio, que são nossos clientes e nossos parceiros, fazem as vindimas, nós passamos depois, apanhamos folha de videira, secamos e introduzimos. É sempre esta perspectiva. E se nós tivermos esta ideia, quando estivermos a falar de alterações climáticas, quando estivermos a falar sobre sustentabilidade, podemos dar exemplos em concreto. Não, nós em Portugal fazemos isto, aproveitamos a folha de mirtilo e não o mirtilo, aproveitamos a folha de framboeseiro, não a framboesa, utilizamos a folha da oliveira e assim sucessivamente. Há um tema que para mim que é muito querido, para além disto que vos disse até agora e tudo o que partilhei convosco, que é o tema das saquetas. Há normalmente uma imagem péssima das saquetas no mercado. As saquetas de Infusões com História têm exatamente as mesmas plantas que vocês hoje provaram. É feita uma trituração parcial e é vertido depois num tea bag. Nós, ano passado, atingimos 1 milhão de saquetas, o que fez o equivalente a tirarmos 5 mil quilos de plástico e de alumínio do nosso ecossistema hoteleiro. Porquê? Porque nós temos a saqueta eventualmente mais simples que há no mercado, que, se vocês desconstruírem, tem papel reciclado e tem um tea bag. O papel reciclado permite-nos fazer novamente reciclagem, pasta de papel, e o tea bag é biodegradável compostável. Ou seja, não temos nem cordel, nem agrafo, nem plástico, nem alumínio. E mais, nós não vendemos nem 10 a 10, nem 20 a 20. A própria embalagem de transporte leva 300 saquetas, ou seja, eliminamos mais a embalagem intermédia, mais os filmes, mais as películas e somos muito objetivos. Quero-vos dizer que muitos hotéis 5 estrelas começaram por nos procurar por termos esta visão de operação, que nos permite fazer a saqueta do próprio hotel, ou seja, podem visitar hotéis em que vocês vão encontrar a própria saqueta do próprio hotel personalizada, porque somos muito simples. Qual é a tecnicidade? Temos aqui uma série de parcerias, fez com que esta saqueta não tenha cordel, mas entrando primeiro na água, entrando primeiro na taça ou no copo, a água por cima ela flutua. Eu não preciso do cordel para nada, com a própria colher consigo tirar. O invólucro exterior consigo fazer novamente papel reciclado. Ou seja, aquilo que é a simplicidade, por vezes traz-nos uma operação mais do que suficiente, desde que esteja bem feita, e nós trabalhamos muito a formação nessa área.